Tá? Só que, na verdade, isso aqui é uma alta tecnologia aqui. Para quem é engenheiro sabe muito bem o que eu estou falando. Mecânica, o técnico aí, mecânica de fluidos. Tá? Ele transforma pressão em vazão. Tá? Entra aqui 6 quilos. É uma pressão drástica. Se eu cortar essa mangueira aqui, ela tem um bloqueador aqui na ponta dela. Porque se eu deixar essa mangueira sem esse bloqueador, ela fica fazendo esse movimento aqui. Tá? Então, aqui chega a 6 quilos. Fica ali no chão, é como se fosse mangueira de borracheiro, né? Você não vai pegar a pontinha lá do bico, vai colocar no pneu lá e vai sair o ar para você, só que a mangueira não fica girando no chão. Tem pressão ali dentro. Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa. Só que ela passa por aqui, por acaso válvula de demanda ou a de fluxo contínuo, sofre uma modificação ali, tem uma equação que é feita por ali, que a gente não vê, parece um monte de ferro ali, mas não tem nada a ver, tá certo? Uns ferrinhos que estão ali, e transforma isso aqui em ar, vazão, na pressão normal. Tá? Então, vai chegar aqui, por exemplo, eu falei que eu estava consumindo 200 litros de ar. Chega a 6 quilos, mas o meu pulmão precisa de 200 litros. Abre 200 litros de ar automaticamente para mim. Pressão, 1 atmosfera. Não vai arrancar a máscara do nariz de jeito nenhum. Só que vai sobrar ar aqui dentro, porque é o pulmão que está demandando. Tá? A mesma coisa com outro equipamento. Se for 1 quilo, vai chegar aqui 120 litros de ar. 120, mas está chegando 1 quilo de pressão, não importa. Está chegando 8 quilos de pressão, não importa. De novo, atua aí mecânica dos fluidos e tal, e que só vai sair vazão para a pessoa. Tá? É vazão que eu preciso, não preciso de pressão. Tá? Estou respirando a atmosfera normal. Ok? Então, isso aqui é a mesma coisa que eu estava comentando com vocês, né? Até esse pedaço aqui nós vimos. Linha de ar comprimido, demanda com pressão positiva. Agora é combinado com o cilindro auxiliar. Diferença desse equipamento. A válvula de demanda está aqui em cima. Não precisa estar aqui embaixo. É só acompanhar. Válvula de demanda. Cadê ela? Ah, está aqui. Está localizada na peça. Conexão tipo engate rápido com a mangueira de ar respirável. Olha, a válvula de demanda está aqui e tem uma mangueirinha que está saindo dela para cá. Que é uma... Só engatar rápido. Engate rápido é empatamento. Acho que vocês conhecem bem a parte mecânica ali, mas só apertou, ela gruda. Só que não solta facilmente. Você precisa puxar com as duas mãos ali, ou depende da prática que você tem, para poder soltar. Tá certo? É um anel que tem ali que segura isso daqui. Tá? Essas conexões aqui, quando a gente faz teste, mergulho ela na água, para ver se não fica saindo bolinha. 1,5 m de profundidade, com a pressão máxima de trabalho, não pode ter vazamento. Tá? Então, tem vários ensaios que são feitos, tal, tudo. A conservação desse equipamento é muito importante. Tá? Então, isso aqui seria a linha de ar comprimido, demanda com pressão positiva, igualzinho o outro. Só que, esse aqui tem um CA diferente para ele. É só para ele esse CA, que vem aqui a combinação com o cilindro auxiliar para escape. Tá? Então, aonde que eu uso esse tipo de equipamento? Tá certo? Ah, tá aqui, ó. Peça facial inteira com válvula de exalação especial. Tá? Válvula de exalação especial é que tem mola. Não é um respirador que eu posso botar um filtro nele. Ele não vai funcionar. Tá certo? Ele é só para esse tipo de coisa. Tá? E aqui esse cilindro. Tem um bypass aqui que não dá para ver, que fica nas costas da pessoa. Tá certo? Um Y ali, né? Que passa o ar daqui. Então, a pessoa está respirando pela mangueira. Deu algum problema. Desligaram o compressor sem avisar. Faltou ar para ele por não sei qual foi o motivo. Tá? Simplesmente, ele está sabendo que está usando máscara, ele vai sentir uma pressão leve dentro da máscara. E automaticamente, o ar começa a sair do cilindro e está recebendo ar. Quem está usando é uma pessoa treinada, que sabe que está recebendo ar do cilindro aqui, está falando para ele, olha, cilindro para respirável, para escape aqui, para 10 minutos. Não adianta falar para ele, corre lá para Lemoa, ou corre lá para o Vicente Carvalho, sei lá o quê. O cara não chega, tá certo? Tá? Ele tem que saber qual é a rota de fuga. Aonde é que ele está treinado para isso? Até dentro da fábrica. Para onde que ele vai? Na sua planta lá, planta química. Qual é a rota de fuga? Onde que está o local seguro para ele ficar? Tá? Então tem que estar muito bem definido, porque vai acabar o ar. E ele vai ficar para o meio do caminho, se não definiu essa rota de fuga direito. Tá? Ou aumenta a capacidade do cilindro. Eu coloquei 10, mas é um exemplo. Pode ser até 25 minutos, se você queira, tá? Nessa utilização dele aqui. Tá? Então, esse equipamento aqui, diria assim, que é um dos equipamentos que ele é mais completo nesse sentido, para a utilização. Claro, você depende de mangueira, você depende de uma série de coisas para utilizar. É um equipamento mais completo, mas não significa que equipamento de proteção respiratória é uma coisa máxima, uma coisa muito boa. É um mal necessário. É quando você precisa de utilizar isso. Seja numa área de risco biológico, falando de NR32 aqui, tá? Uma máscara ser utilizada, uma PFF2 para riscos biológicos, por exemplo, com válvula ou sem válvula de exalação. É a mesma coisa, se impactou na resistência à respiração da pessoa. Colocou aqui na frente, vai sentir dificuldade para respirar. Ah, mas esse manda ar de monte para a pessoa sim, mas joga ar na tua cara o tempo todo para ver o que vai acontecer. É vazão. Só que vai ficando, resseca as vias respiratórias. Enfim, é problemático usar máscara. A gente está mostrando como que deve ser feito da forma correta. Tá? Mais um equipamento aqui, tá certo? Máscara autônoma. Ó, aqui. Lembra que tudo é adução de ar, né? Máscara autônoma de circuito aberto, de demanda com pressão positiva. Por que será que fala circuito aberto? Vamos começar por partes, né? Máscara autônoma. Por que fala máscara autônoma, será? Nome. Por que é máscara autônoma?
Porque a pessoa carrega ela, não é isso? Tá na própria pessoa aqui, ó. Veja que não tem nenhuma mangueira segurando ele aqui. Está na própria pessoa, autônoma. Tem uma autonomia. Ele pega essa máscara e leva ela para onde ele quiser. Tá? Respira o ar, adução de ar. Porque o ar está dentro do cilindro. O ar de qualidade respirável. Está aí dentro do cilindro. Tá? O mesmo ar que está aqui. Tá? Mesma coisa esses dois aqui. Tá certo? Agora eu falo que é de circuito aberto. O ar que ele exala, que ele expira, vai para onde? Vocês imaginam ou não? Aberto sai, a resposta que ela deu. A válvula de demanda é a mesma válvula de demanda de exalação, é aquela válvula especial que tem, é a mesma coisa. Então satura o ar aqui dentro da peça, ficou pressão positiva muito grande aqui, depois de um determinado tempo, libera para o ambiente. Tá certo? A válvula de demanda acha que é você que está consumindo, manda o ar do cilindro para você. Então é desse jeito que ele funciona. Circuito aberto porque o ar vai para o ambiente. Fala que é de demanda porque tem válvula de demanda. Pressão positiva porque tem a válvula de exalação que segura ali dentro. Tá? Agora, obrigatório ter uma máscara autônoma, no mínimo, tá certo? No mínimo, tá? Tem que ter um manômetro que está virado para cá, que não dá para ver, mas tem que ter um manômetro que indique a pressão do sistema, tá? Obrigatório ter também um apito que indique quando está acabando o ar do cilindro, tá? Manômetro e quando está acabando o ar do cilindro. São a coisa mais básica da máscara ali que você precisa ter, tá? Isso seria o mínimo do mínimo. Só que as máscaras vão cada vez mais sendo sofisticadas, tá? Por exemplo, você pode ter um apito aqui também, que seja no próprio manômetro aqui dela. Tem aqui. O cilindro aqui, esse aqui também está com manômetro. A maioria hoje dos cilindros, todos têm manômetro. Do cilindro só. Então, só que tem que ser pressão equalizada. Se aqui marca 200, aqui tem que marcar 200. Não pode ter diferença entre um e outro. Tá? Inclusive, a gente está... a maioria hoje, que eu estou falando das máscaras, quase todos os consumidores exigem que o cilindro tenha também manômetro. A maioria. Eu tenho visto quase todas as máscaras hoje, o cilindro tem manômetro. Tá? Para ele saber, o cilindro fica guardado, mas tem ar no cilindro ou não tem? Quanto tem de ar no cilindro? Isso é bom. Tá? Para o bombeiro militar, bombeiro em si, em geral, hoje, a norma diz o seguinte, que é obrigatório ter manômetro no cilindro. Não é hoje, não. A norma é antiga já, faz tempo que tem essa norma. Mas muitas pessoas esquecem isso. Mas para o bombeiro é importantíssimo que tenha manômetro no cilindro. Porque ele está fazendo um combate e na viatura ele tem que trocar o cilindro. Isso aqui tem uma limitação de uso, né? Acaba o ar aqui, ele ficou sem ar. Aí ele vai substituir o cilindro. Vai pegar lá na viatura, se não tem manômetro, ele tem que saber se está cheio ou não. Então, para ele é importante, ele já olha no manômetro, já sabe quais são os cilindros que estão carregados ali para ele. E quanto tem de ar, quanto tempo vai durar mais ou menos. Tá? Peso de cilindro. Uma máscara dessa aqui, essas mais antigas, o modelo mais antigo aqui, pesa 18 quilos. É muito pesado uma máscara dessa. Tá? 18 quilos, super pesado. Tá? Hoje tem chamado peso P aqui, que o equipamento completo chega a pesar em torno de 6, 7 quilos. Só que o preço também muda bastante nessas máscaras ali. Tá? Tem uma variação muito grande de preço. Tá? O normal hoje está usando máscara em torno de 12 quilos, tá certo? É mais ou menos essa máscara aqui, teria essa massa aí de 12 quilos, tá? Tem manômetro aqui, eu tenho umas aqui que vão subindo, computador de bordo ela tem, né? Rastreável, por exemplo, o consumo de ar, a pessoa controla o consumo de ar dela, que é projetado no próprio visor da lente, tá? Aparece no visor da lente aqui, qual é o consumo de ar que a pessoa está tendo ali. Pressão, batimento cardíaco, tá certo? O fluxo que ela está tendo ali, tudo isso aparece, tá certo? Mas na máscara, mas tudo isso vai encarecendo. Tá? Rastreado por satélite. Rastreado por satélite. Tem um chip na máscara que qualquer lugar que você esteja, alguém consegue rastrear, saber o movimento que você está fazendo. Com câmera, inclusive, você consegue verificar ali. Tá? Amplificador de voz, para melhorar sua comunicação. Ela fala, de acordo com o que você fala dentro da máscara, ela corrige a frequência da sua fala. Falar na máscara fica assim, ó, alguma coisa assim, né? Fica meio estranho para a pessoa falar. Tá certo? Mas se você tem um amplificador de voz, com aqui para um rádio, ele transmite automaticamente, corrige a frequência da sua fala e você manda a fala onde você quiser. Tá? Digitaliza sua fala na hora, depende se estiver conectado no computador, ele consegue corrigir isso para você. Tá? Então você tem hoje máscara autônoma com custo variado, que é de em torno de uns R$3.000 a $50.000. Ou seja, quase R$100.000. Tá? Essa máscara que eu falei que é computador de bordo que ela tem. Ultra sofisticada. Tá? Porque o que aconteceu com as máscaras autônomas, a grande evolução das máscaras autônomas, foi depois do acidente de 11 de setembro de 2001, lá no WTC, lá nos Estados Unidos. Tá? Não sei se alguém teve oportunidade aí, dessas pessoas que estão presentes aqui, de ver a palestra de um bombeiro americano que teve no evento lá, nos Estados Unidos, né? Sobreviveu, claro, senão não estaria aqui, né? Ele deu uma palestra em São Paulo, no mês de junho desse ano.
Tá? Então ele contou os 349 bombeiros que morreram, o porquê, e o que os Estados Unidos, o governo americano, fez na evolução das máscaras, para garantir melhor proteção para essas pessoas que estão trabalhando em situação extremamente de perigo à vida. Tá? Então houve uma upgrade muito grande nessa máscara aqui. Mas existe um chavão que muitas pessoas falam, o tempo que dura uma máscara autônoma. Alguém já viu falar quanto tempo dura uma máscara autônoma? Em média, quanto que fala ou não? Tá? Tem algumas pessoas que falam, máscara autônoma dura 30 minutos. Tá? Tem pessoas que falam isso. Máscara autônoma dura 30 minutos. Teve fabricante que falou, a minha dura 1 hora. Teve fabricante que falou isso, a minha máscara dura 1 hora. Tá? Tem 2 coisas que é importantíssimo eu saber. Na verdade, 3 que eu preciso saber. Tá? Qual é o tamanho do cilindro, que eu preciso saber. Tamanho dele. Volume, que eu quero dizer, tamanho é volume. Tá? Com que pressão que ele está carregado. A pressão atmosférica não é normal. Você aumenta a pressão lá, porque você tem que comprimir todo aquele ar ali dentro. Tá? Qual é a pressão que ele está carregado e qual é o consumo de ar que a pessoa tem. Vou repetir. Volume do cilindro, pressão de enchimento, ou pressão que ele está carregado, pressão de enchimento, e qual é o consumo médio de ar de quem vai utilizar a máscara. Tá? Com essas 3 continhas que você faz aqui, você já mata mais ou menos o tempo médio que dura a máscara. Ah, mas ele tem manômetro, ele indica tudo. Tem alarme, que é obrigado a ter, para indicar que a pessoa tem que abandonar a área. Tá? Mas você pode fazer uma projeção, de acordo com cada trabalhador, de atividade que ele tem, quanto que ele consome de ar. Uma pessoa que usa máscara autônoma, o consumo de ar dele é bem maior do que uma outra pessoa. Tá? Nós temos cálculos que mostram que o consumo de ar de uma pessoa de massa corpórea de 80 quilos, carregando uma outra com a mesma massa, 80 quilos, um resgate. Tá? Um resgate. A pessoa tem que pegar alguém que tem a massa corpórea do tamanho dele, com a máscara assim. Tá? O consumo de ar dele chega acima de 180 litros por minuto, até 200, sabe, nessa hora ali. E depende do estresse que ele está, adrenalina que a gente fala, como é que está isso daí, porque esse consumo pode ser muito maior. Tá? Então você vai falar que vai durar meia hora? Espera aí, a gente faz um consumo médio. O consumo médio que a gente estipula em norma é 50 litros por minuto. Então esse 50 pode ser 0 até 100, né? Você está pegando médio? Tá certo? Então você pega esse consumo médio de 50 litros por minuto. É só pegar o volume do cilindro que você tem, multiplica pela pressão de enchimento, então você vai ter quantidade de litros de ar que você tem lá e divide pelo consumo. Tá? Quer ver uma conta assim? É até chato fazer conta de mente, mas dá para fazer isso. Um cilindro que tenha 6 litros, se eu consigo colocar 300 atmosferas nele de ar, consigo pressurizar ele, é o que está escrito aqui, ó, 300, por isso que me veio a conta aqui, talvez vocês não consigam enxergar muito bem, mas está marcando 300 ali. Tá? O que ele fez? Cilindro aberto. Não tem atmosfera nenhuma nele, não tem pressão nenhuma. Ele começa a pressurizar, chegou a 300 atmosferas. Isso vira uma bomba. Deus o livre se quebra um negócio disso aqui, né? É uma bomba mesmo, tá certo? 300 atmosferas é muito... uma pessoa que sofreu um acidente nos Estados Unidos com uma máscara dessa, que caiu e quebrou esse negócio aqui, eu não sei como aconteceu isso, tá? Numa banca, ela perdeu a perna e saiu procurando a perna sem perceber que a perna dela tinha saído. É que a velocidade é muito rápida. É muito rápida isso. É uma bexiga. Soltou, fez aquele, explodiu, tá certo? Sai com tudo. É uma expansão de mais que uma granada, a explosão de um cilindro desse. Deus o livre acontecer uma coisa dessa. Tá? É muito sério um negócio desse daqui. Então é muito pressurizado, é uma pressão muito alta que está ali. Tá? Então vejam bem, se ele tem 6 litros, em 6 litros eu consigo colocar 300 vezes mais, quantos litros eu ponho ali? 1.800, é a conta, é 6 vezes 300. Eu consigo colocar 1.800 litros de ar ali, tá certo? Agora, 1.800 litros de ar, dividido pelo consumo médio de 50 litros por minuto. É simplesmente dividir 180 por 5. Tá? 1.800 por 50, mesma coisa. 1.800 por 50. Tá? Vai dar aí 30 e poucos minutos, qualquer coisa assim, né? 18 por 5. 36. 36 minutos. Tá? Então, eu não preciso fazer essa conta? Não preciso. Tem máscara aí que tem computador de bordo, faz tudo para você. Mas as mais simples, é bom você ter essa noção de como você chega nesse cálculo. Ou pegar que está escrito lá, minha máscara dura meia hora. Meia hora para o trabalhador de quem não está usando. Porque a pessoa que vai usar sabe qual é o consumo dela. Então é importante saber que tipo de atividade que está sendo feita, o consumo médio de cada pessoa. Depende da fisiologia da pessoa. Tá? O consumo médio de ar depende delas. Tem bombeiros que colocam o valor médio de 40 litros por minuto. O outro coloca 60. Depende, tá certo? Tá? Por isso que a gente falou, o valor médio que a gente chuta aqui em torno de 50. Tá? Enfim, nessa fase aqui, eu cheguei em mais uma parte da minha apresentação aqui para vocês. Tá? Não sei se vocês perceberam, mas eu varri aquele gráfico todinho lá, aquele diagrama. Purificador de ar, adução de ar. Purificador utiliza filtro, máscara descartável, peça semifacial, peça facial inteira,
e motorizado, equipamento motorizado. Depois falei por adução de ar. Linha de ar comprimido, fluxo contínuo, de demanda com pressão positiva, combinação demanda com pressão positiva com cilindro auxiliar e máscara autônoma. No fundo, dei uma fechada naquilo que eu tinha falado para vocês ali. Tá? Opa. Não falei do circuito fechado. É ela que está chegando aqui agora. Tá certo? Tá? Para complementar. Tá certo? O circuito fechado aqui, se o circuito aberto, o ar sai para o ambiente, o circuito fechado faz o quê? Fica para dentro. Então pega o ar do seu metabolismo. Do seu metabolismo. Nós acabamos de comentar aqui que o nosso ar aqui, quando você exala, ele sai rico em quê mesmo? CO2. Tá? Esse CO2 que sai, claro que vai sair água também, sai uma série de outras coisas. Mas ele combina com um agente que está aqui dentro da máscara. Tem um agente químico aqui dentro. Tá? Ele combina, faz uma reação química e a quebra dessa reação química gera oxigênio para você. Uma máscara dessa dura quase 4 horas. Ó, perceba que tem 2 tubos, né? Um aqui e outro aqui. Aqui está chegando o ar, aqui está voltando. É a mesma coisa, só que essa daqui está virada ao contrário. Não dá para ver o Y aqui, mas tem um Y aqui. Tá certo? Do mesmo jeito, a hora que a pessoa está respirando. O ar faz circulando esse ar aqui. Enquanto o reagente químico lá não satura, não termina esse reagente químico, está funcionando a máscara. Dá para usar quase 4 horas uma máscara dessa. Máscara de circuito fechado. Tá? Que era mais um modelo que estava faltando falar sobre ela aqui. Respirador para fuga. Tá? Modelo do respirador para fuga. Percebam que eu falei respirador comum aqui. Para fuga, alguns modelos só que eu vou falar aqui, que não é usado para você ficar, para você usar continuamente esse tipo de respirador. Fuga significa escape, tá certo? Vai embora. Tá? Um modelo aqui que tem todas as suas controvérsias quando a gente fala dele aqui. Tá? Olha, respirador, purificador de ar, bocal e pinça nasal. Bocal, por que bocal? E outra coisa, purificador de ar. Purificador de ar, porque ele está com filtro. Aqui talvez você não consiga visualizar, mas eu posso arrancar esse filtro daqui. É o filtro químico que eu tenho aqui dentro. Tá? Bocal, porque tem um tipo de um snorkel. Eu mordo, é isso mesmo que a pessoa está fazendo. Tá? Claro que ele não usa prótese aí, nem tem dentadura. E não é também desdentado. Tá certo? Senão não tinha como fazer isso. Tá? Ele morde, tá certo? É o tipo de um snorkelzinho. Ele morde e fecha a narina. Fecha a narina dele. Tá? E aí ele tem que dar no pé. Saber para onde vai correr. Qual é a rota de fuga dele. Tá? Eu não sei se, lembrei de novo do H2S aqui, que quando a gente fala em H2S, a gente lembra sempre o acidente drástico que aconteceu numa refinaria, lá de São José dos Campos. É Revap? Não, é Regap. Hã? É isso mesmo, né? Exatamente. Tá? Que aconteceu lá com o gás sulfídrico, né? Mais ou menos o que aconteceu. O tipo de máscara que estava usando era esse tipo de máscara aqui. Tá? O pessoal estava em fuga, tá certo? Rota de fuga. Tá? E aí só que ele saturou o filtro. Não sabia quanto tinha de gás ali, porque já foi ficando pouco. Tem lá um problema de direção de vento tal, e tudo mais. Tá? Sei lá, correu a favor do vento, correu contra o vento, eu não sei como é que é essa história. Todo mundo dá uma florida ali. O importante é que teve muitas vítimas ali. Tá? A pessoa estava usando máscara, tentou fugir, não conseguiu. Caiu. Tá certo? Chegou outro lá para ver o que estava acontecendo. O gás é muito pesado. Abaixou para pegar, caiu por cima. Tá? Chegou mais um e caiu. Na verdade, foram a equipe de segurança. O engenheiro, o técnico, o médico e mais uma pessoa de fora ali. Foram 6 pessoas, ou 8, eu não tenho certeza o número exato ali, da equipe de segurança que morreu tudo ali dentro, naquele sistema ali, por causa do H2S. Tá? E teve alguém lá que teve a santa ideia de colocar a máscara autônoma, um outro tipo de equipamento, para ver o que estava acontecendo, e aí sim, tá? Porque saturava o filtro, a pessoa caía. É aquela história, quanto tempo vai durar esse filtro? Ele tem uma capacidade de carvão aqui, que saturou, a pessoa não tem para onde fugir. Tá? Então, é complicado, tá certo? Mas é uma máscara bastante complicada de uso dela, porque, inclusive, tem alguns terminais da Petrobras aí que falam que nem não quer que use esse tipo de máscara aqui. Tá? Algum polo petroquímico de Camaçari, tem outros lugares também, no Rio Grande do Sul também, Candeias lá também fala que não quer que use esse tipo de máscara mais. Tá? Banir um pouco ela aqui do uso dela. Tá? Por causa das limitações que ela oferece. Fica numa pochete, é para fuga, fica numa pochete, na hora que acontece alguma coisa, aqui em Cubatão tem alguém da Carbocloro aqui, ligado a Carbocloro ou não? Tá? A empresa de cloro soda, você sabe bem o que era essa máscara aqui, tá certo? Ó, um colega que chegou a usar esse tipo de máscara aqui, você fica na pochete, claro, numa planta dessa, uma planta química, com cloro, alto risco lá e tudo mais, tem os alarmes, tem as células que indicam lá algum vazamento, e sempre está ocorrendo isso, cloro extremamente corrosivo, tá? Aí deu um vazamentozinho lá, toca uma sirene lá. Está na hora de fugir e procurar a rota de fuga certa. Pega, tira a pochete lá, tira a máscara da pochete, prende no nariz, morde aqui e sai.
Faz a rota lá, tem tudo um trilho. Não se afobe, não fique com medo, tá certo? Tá pegando fogo? Não, desculpa. Eu ia falar uma besteira aqui, tá certo? Tá? Sabe onde tá pegando fogo? Mas deixa para lá, tá certo? Tá? Não se afobe, não faça nada, tá certo? Tá? Tem que manter a calma, é importantíssimo isso. E você treina para que isso ocorra. Só que na hora que acontece um vazamento, eu passei um problema lá no polo de petroquímico de Camaçari. Tá? Tinha que correr lá uns quilômetros para chegar no ônibus, tá certo? Quando eu pensei em correr, já estava a gente sentado no ônibus. Eu já estou aqui na janela, corre, senão você vai ficar aí fora, tá certo? Tá? E não era para correr, né? Falei, onde está o ônibus? Eu já estou aqui na janela, tá certo? Já peguei meu lugar aqui na janela. Disparavam, tá certo? Nem máscara colocaram, nada. Era uma correria geral lá, por causa de vazamento que teve uma vez lá. Tá? Enfim, mas essa máscara aqui é muito problemática, essa questão do uso dela. Tá? Eu acho que quem usou sabe muito bem o que foi, o que acontecia com isso. Na verdade, esse cálculo que está sendo feito é assim, aqui tem uma quantidade de carvão que está aqui, carvão ativo. Tá? Carvão ativo. Então, a gente tem uma palavra que se chama assim, máxima concentração de uso desse filtro. Tá? Então, ligado a esse tipo de contaminante, por exemplo, cloro, tá certo? Tá? Cloro. O cloro é uma substância extrema, eu estou dando um exemplo dele aqui. A máxima concentração de uso desse filtro para cloro é 10 ppm. 10 ppm de cloro para esse filtro aqui. Tá? Agora, quanto que está regulada a célula no ambiente de trabalho para você fugir na hora que está vazando cloro? Tá? Esse vazamento pode ser progressivo, ou seja, aumenta. Tá? Então, tudo isso tem que ter muito bem cálculo para saber isso. Tá? A máscara de fuga, como que eu posso estar utilizando ela? Nós vamos chegar nos detalhes de como que eu vou usar esse tipo de equipamento aqui. Tá? Capuz, tá certo? De fuga, de fluxo contínuo. Alguém pode até estranhar, mas por que isso daqui fala que é de fluxo contínuo? Porque você abre esse capuzinho, você fica com isso daí colocado na sua cintura, preso. Tá? Na hora que teve o alarme, você pega aquilo lá e coloca. Alguém vai falar, isso aqui parece um plástico, a foto não dá para ver, mas é um plástico. Vai colapsar no rosto, vai queimar se tiver um problema de fogo ou qualquer coisa. Você pode ver que tem até fumaça aqui, né? Ilustrando. Não, é um capuz anti-chama, tá certo? Tá? Claro, também não adianta ficar esperando lá para ver se vai queimar. Tem um tempo que você vai estar, para fugir, né? Tá certo? Põe o capuz e vou ficar esperando para ver se me queima. Né? Não é isso não. Tá sabendo a rota de fuga sua, tá? Por que fala que é fluxo contínuo? Porque você abre o registro aqui, o capuz infla, enche de ar, tá? E você vai determinar a sua passagem aqui. Aqui não dá para ver, deixa eu ver. Eu não sei se é 7 minutos, eu acho que é 7, parece que é um 7 que tem aqui, para 7 minutos de escape, tá? Mas é fluxo contínuo, porque você abriu, o ar sai automaticamente, até esvaziar o cilindro. Use o capuz ou não use, vai acabar o ar, tá certo? Tá? Não é, a menos que você vai fechar ali, abriu, vai sair todo o ar que está ali dentro, tá? Também é um equipamento utilizado para fuga. Até pesadinho, é ruim um pouco de usar esse tipo de capuz aí, tá? Para essa fuga ali. Veja o nome, capuz de fuga para fluxo contínuo. É que você abriu, o ar vai sair, até acabar, ok? Mais uma aqui, ó, máscara autônoma, de circuito fechado, com bocal e pinça nasal, também que é para fuga, né? Com autonomia de 30 a 50 minutos, tá? É mais ou menos aquilo que acontece com a máscara, por que eu falei que é máscara de circuito fechado? O ar que você está exalando aqui, você segura, mas só que você está respirando. Está babando, na verdade, né? Mordeu a boca aqui, fica babando ali dentro, tá? Baba tudo dentro desse saco aqui. Na verdade, não é bem isso, né? Tem uma substância química ali dentro, tá certo? Que ela enche, tá certo? Ela enche e produz oxigênio para você. Vai queimando a reação química ali. Na verdade, talvez tenha algum químico, a gente fica falando em linguagem substrata ali, mas na verdade acontece uma reação que gera ali o carbonato de potássio. Né? Carbonato de potássio que gera ali. E o carbonato de potássio, ele se decompõe, ele não é estável. É bicarbonato de potássio, tem um H a mais ali. Mas ele se decompõe nisso e forma o gás carbônico. Gás carbônico também. Mas eu quero, na verdade, o oxigênio. Ele se decompõe em água mais o oxigênio que eu preciso ali. Tá certo? Água mais o CO2 lá. Então está saindo o oxigênio que eu quero. Tá? Que é do carbonato de potássio. É só montar a reaçãozinha que é simples de pegar essa reação química ali. Tá? Mas você também está prendendo o nariz, está percebendo? Tá? Meio complicado. Essa máscara tem um uso muito bom dela. É mineração, exatamente, a resposta que ela deu aqui. Tá? Mineração subterrânea. Tá? Mineração subterrânea. Tá? Tem um bom uso essa máscara aí para situação de emergência, para você procurar o local certo. Né? É óxido alguma coisa, sempre fala isso, porque está gerando oxigênio para a pessoa ali. Tá? Olha, passei alguns modelos de equipamentos para vocês aqui, tá? E na sequência aqui, eu queria falar para vocês sobre o uso de respirador. Como é que o programa de proteção respiratória fala sobre o uso de respirador? Porque eu falei que eu vou encerrar aqui falando como que eu uso máscara de fuga. Mostrei o modelo de máscara, mas como é que eu uso isso? E tem outras máscaras também. Quando eu fico e quando eu fujo. Essa é a minha ideia, tá? De falar no finalzinho. Só que antes de falar nisso, eu queria mostrar um pouquinho de como o programa de proteção respiratória diz que eu devo usar respirador. Tá?
Como é que eu faço para usar uma máscara? Eu falei em fator de proteção inicialmente para vocês, tá certo? Como que cada máscara cada uma tem um nível diferente de proteção para uso, tá? E para que elas servem. Agora, como é que eu uso essas máscaras? Então eu vou até dar um exemplo depois aqui, tipo de um exercício, tá? Na verdade, eu estou dentro daquele livrinho aqui, ó, o programa de proteção respiratória aqui, tá certo? Que eu vou passar por um item aí, que eu estou no item 4221, onde fala sobre seleção do respirador para uso rotineiro, tá? É mais ou menos isso que eu estou seguindo, essa sequência ali, tá? Aqui eu tenho assim, identificação do risco. Então eu quero usar respirador. Aqui fala IN, instrução normativa, programa de proteção respiratória. Já mostrei o que é, parágrafo 4221, tá certo? Identificação do risco, tá? Como é que eu vou usar máscara para onde? Lembra que eu falei, ou é deficiência de oxigênio ou contaminante? Então, portanto, eu preciso determinar qual contaminante está ou poderá estar no ambiente. Ou poderá estar no ambiente. Quimicamente falando, quando você reage à substância A mais B, às vezes dá C, ou às vezes dá um D, tá certo? Então tem que tomar muito cuidado, que tipo de contaminante vai estar ou poderá estar. Vai depender muito do processo que você está executando, que tipo de atividade que você está fazendo ali, tá? Pode ter reação química incontrolável, inclusive. Limite de tolerância, limite de exposição. Foi citado aqui por nossos colegas aqui, eu também comentei, que você tem o limite da NR15, você tem o da CGH, fizemos consulta aqui, tá? O que prevalece na minha decisão lá, para decisão judicial? Se eu tenho na NR15, mas eu quero usar da CGH, eu recomendo, use os dois. Ah, vai ter trabalho? Sim, mas coloca os dois. Mostra que na CGH podia usar máscara, na NR15, máscara descartável servia. Para a CGH, manda usar máscara autônoma. E é isso que eu estou utilizando, tá? Mostra que você tem conhecimento na área de segurança para dar melhor proteção para o seu trabalhador, tá? Então, você consulta essas duas aqui. Importantíssimo. Normas aplicáveis. Eu comentei também. Eu tenho regra para selecionar respirador para sílica e para asbesto, ou asbesto e sílica, mesma coisa. Deficiência de oxigênio. Deficiência de oxigênio. Está falando assim, medir o risco potencial. Como é que eu meço o oxigênio, hein? O colega fez um comentário lá, né? Aliás, o termo que ele utilizou eu nunca tinha ouvido. Você falou duas coisas. Como é que é mesmo? O oxigênio, o que mesmo que você falou? No espaço confinado? Perturbado, ele falou, né? Exato. Eu nunca tinha visto esse termo, perturbado e não perturbado. Eu entendi o que ele quis dizer, acho que todo mundo entendeu a linguagem dele ali, mas foi um termo novo para mim, tá certo? Vou usar esse termo amanhã não, depois da manhã vai ter curso de espaço confinado lá na Fundacentro, eu vou ter que dar na Dragar, tá certo? Espaço perturbado e não perturbado, tá? Para mim foi novidade, vou usar esse termo aqui, tá? Eu vou usar esse termo também, tá certo? Tá? Mas tem que explicar mais o que ele está dizendo, essa situação ali, tá? Então veja bem, tá certo? Você vai medir o oxigênio. Como é que eu meço o oxigênio? Pode ser espaço perturbado ou não perturbado. Como é que eu meço a questão do oxigênio? Com o que é que eu meço? Oi? Com um analisador, ele colocou aqui. Mas como é que chama esse analisador? Oi? Oxímetro, né? Mas veja bem, tomar cuidado aqui, se vou estar usando o explosímetro, tá? Tem que ver muito bem o que eu estou utilizando ali, tá certo? Tá? Porque explosímetro é para ver o quê? Possibilidade de explosividade, não é isso? Tá? Como é que eu considero o ambiente seguro na questão de explosividade? Como é que a gente fala as palavras, as duas coisas que a gente fala? Eu considero o ambiente seguro como? Se ele vai explodir ou não, mas como é que o que eu uso para falar isso daí? Medir lá e olho com o explosímetro e vejo lá. Como é que eu falo isso? Limite inferior de explosividade, limite superior de explosividade. Vocês não viram isso? Tá certo? Eu estou querendo selecionar respirador, mas o meu ambiente pode estar na faixa de explosividade. Sei lá, aqui aconteceu seríssimo. Vagão de açúcar, não foi? Vagão de açúcar não, vagão de açúcar mesmo que explodiu. Vagão de açúcar, acho que foi isso mesmo que explodiu aqui na Alemanha uma vez. Vagão, acho que foi isso mesmo. De açúcar, vocês não lembram disso não? Tá certo? Açúcar no trigo, eu não lembro, mas acho que foi açúcar mesmo. Tá? Açúcar, tá certo? Poeira, tá certo? A poeira, tem poeira de açúcar ali, tá certo? A pessoa estava carregando tal, tudo mais, e começou a gerar poeira. Entrou na faixa de explosividade, da poeira. Mas era açúcar, aquilo explodir? Sim, pode explodir. Com 1,5 metro de distância que você não vê a pessoa do outro lado, a poeira pode entrar na faixa de explosividade. Tá? E aconteceu. Um vagão de açúcar arrancou o chão ali acho que foi na Alemanha, não lembro direito aí. Acho que no Porto Santos uma vez aqui. Tá? Teve farinha de trigo também, teve outras coisas que aconteceu isso daqui.
Tá? Mas alguém mediu lá e falou, tem oxigênio, está bem essa situação aqui. Mas a forma que estava gerando lá, estava entrando na fase de explosividade, aquela situação ali. Tá? Então eu uso o explosímetro, alguém falou oxi-explosímetro, veja bem a diferença. Estou medindo o oxigênio e quero ver a faixa de explosividade. Mas preciso saber se estou medindo a coisa correta. Tá? Tem 19,5, está liberado, está ótimo aquilo ali. Mas como é que está a questão de explosividade? Tá? Tomar cuidado com o tipo de substância que você tem lá. Inflamável principalmente, né? Inflamável principalmente isso. Tá? Seríssimo em plataforma, essas coisas mais. Tá? Bom, deficiência de oxigênio. Então, medir o risco potencial. Quero saber se tem oxigênio ou não. Tá? Concentração do contaminante. Aí fica perigoso falar isso, né? Medir ou estimar. Tá? Do ponto de vista de proteção respiratória, a gente fala, sempre tem que medir essa concentração. Eu tenho que saber quanto tem. Mas é muito difícil. Eu até sei o que está lá. Mas quanto tem? Aqui no Brasil, pouco se faz avaliação do ambiente para saber exatamente o valor de quanto eu tenho lá. Tem solvente, mas quanto de solvente que está lá? O solvente que está lá é butadieno, não sei quanto. Mas quanto tem ali? 5 ppm, 10 ppm, 1000 ppm? Tá certo? Tá? Que tipo de concentração que tem? Se não morreu ninguém, alguma coisa eu tenho certeza. Eu sei que a concentração que está lá não está em PVS. Porque, infelizmente, se tivesse PVS, alguém já tinha ido para o caixãozinho lá. Tá certo? Infelizmente. Tá? Então isso eu sei, não chegou nessa faixa ali. Tá? A concentração imediatamente perigosa à vida e à saúde. Mas eu não tenho como selecionar a máscara, tenho até que fazer, mas no rotineiro, tá certo? Sem saber aqui a questão da concentração. E também fala estimar aqui, estimar não é chutômetro. Tem modelo matemático para fazer isso. Como é que você estima essa concentração? Tá? Tem todo um curso ali, que isso daqui se chama estratégia de amostragem, né? Eu quero medir isso daqui, mas tem que saber exatamente como que eu meço. Porque é muito diferente aquilo que ele falou ali, tá certo? Eu meço a concentração de oxigênio nesse ponto aqui, tá certo? Devagar. Isso aqui é espaço perturbado ou não, onde eu estou, hein? Será que é espaço perturbado aqui ou não? Ele falou uma outra coisa. O que é espaço perturbado? Onde tem gente se movimentando. Foi isso que ele falou? Tá certo, tá? Isso aqui não, medir aqui. Tá certo? Aí me desloco aqui na sala, passeando, fazendo amizade com um monte de gente, vou medir lá no outro canto. Tá certo? Tá? Estou fazendo uma outra medição, para ver como é que está essa situação lá. Estou movimentando toda uma circulação de ar aqui, mas essa sala é grande. Eu posso ter Maracanã aí, que você armazena combustível, maior do que isso. Tem ou não tenho? Tá certo? É espaço muito grande isso daqui, tá? Bom, enfim, espaço confinado é uma coisa à parte até que a gente está falando. Mas estou voltando um pouquinho sobre a questão do contaminante. Como é que eu faço essa medição? Quem fez essa medição? Como fez? Quantos pontos foram feitos? Dá para confiar nesse valor? Nós aqui estamos selecionando máscara. Então, tem que acreditar que alguém fez certo isso. Tá? Porque senão eu posso indicar a máscara errada também. Tá? Então, estimar aqui não significa chutar. Medir com consciência, tá certo? Ou fazer os cálculos que devem ser feitos. Estado físico do contaminante. Se é poeira, névoa, fumo, gás ou vapor. Como é que está apresentando esse contaminante no meu ambiente de trabalho? Tá? Não confundir. Hoje, infelizmente, vi uma situação tão terrível, tá certo? Um trabalhador fazendo um trabalho lá, limpando um negócio com thinner, tá certo? Terrível cheiro lá no metrô de São Paulo, limpando o chão lá, eu desci, falei, poxa, mas fui para o outro lado, falei, o que está acontecendo isso aqui? Tá? O cara usando aquele thinner no chão, esfregando o chão lá com terrível e tal, usando máscara, né? Aí eu passei e tal, tudo, falei assim, essa máscara sua está vedando bem para você? Vedando? Falei assim, o cheiro é bom. Ele falou, mas a máscara está vedando ou não? Eu falei para ele, né? Veda. Falei, tá bom. Daí eu falei assim, máscara, que filtro que é que você está utilizando? Filtro para cheiro. Ele respondeu, trabalhador simples, né? Filtro para cheiro. Falei, tá, isso aí. Só que não, que eu saí lá fora, vi o supervisor dele voltando. Né? Ele estava entrando, eu perguntei para ele, vocês estão executando o trabalho lá dentro? Sou. Daí eu falei assim para ele, o trabalhador de vocês está bem equipado? Está sim. Está usando inclusive máscara, falou para mim, né? Máscara para cheiro. Falei, posso ir lá ver com você? Porque acho que ele ficou meio tímido. Vai lá ver. Ele estava passando thinner no chão, usando filtro para gás ácido, para cloro e ácido clorídrico. Você acha que ele estava acostumado com o cheiro, infelizmente, aquilo que ele falou era verdadeiro, mesmo que não fazia mal para ele. Coitado, ele achou que não fazia mal, tá certo? Tá? Estava esfregando lá, eu até pedi para parar de fazer o trabalho lá, porque falei, não perca tempo com isso, bota uma tinta base d'água disso, em vez de tirar isso daqui do chão. Falei, pinta com outra coisa por cima, por que você vai tirar? Você vai pintar de novo? Vou. Falei, então. Falei assim, mas não vai sair. Falei, você vai arrancar o concreto, que penetrou no concreto, né? Falei, você vai ter que arrancar o concreto para fazer isso daqui. Estou vendo que está tão difícil, já faz uns dias que ele tem arrancado. O cara pegou um maçarico. Olha o que ele fez. Ele pegou o maçarico. Olha o perigo. Olha onde chegou essa situação. Por que eu voltei lá? Ele estava passando o thinner e o supervisor estava entrando com o maçarico, porque ele ligou pelo rádio e falou, olha, não sai essa desgraçada, essa tinta aqui do chão. Né? Aí o cara pegou o maçaricozinho e foi lá para tentar queimar o chão com a tinta. Já que ele passou solvente, vamos tocar fogo aqui para ver se queima. Tá certo? Tá? Lá no metrô. Um pedacinho ali na cidade de São Paulo, lá perto de onde a gente trabalha lá. Tá?
sabe? Algumas coisinhas ali, sabe? Não, empreiteira não tem problema nenhum, não é isso? Não é certo? Infelizmente, ó, corresponsabilidade, hein? Está dentro do seu área de trabalho, você é responsável por aquele trabalhador também, toma muito cuidado com isso, tá? Enfim, então o estado físico do contaminante é saber muito bem isso. Eu não estou culpando ele de falar que estava usando filtro para cheiro lá e estava usando filtro para gás ácido. É falta de conhecimento, de treinamento dele. E estava escrito no filtro. Estava escrito no filtro, tá certo? Eu sabia, eu bati o olho, vi aquele filtro estranho, peguei o filtro para ler, falei, ó, está escrito aqui, ó, cloro, esse aqui é cloro? Não, é tine. Eu falei, então, tine é outra coisa, não vai servir mesmo, falei para ele, né? Ainda bem que ele parou de mexer lá, tá bom? Contaminante absorve pela pele ou não? Nós temos aqui uma grande ideia aqui de usar respirador somente para a proteção das vias aéreas superiores aqui, nossa proteção respiratória, tá? Mas tem contaminante que chama-se lipossolúvel, atravessa a camada de gordura da pele, tá? Solvente é muito prático para isso, tá? Solvente sempre está acontecendo isso. Então também tem essa questão de verificar a proteção da pele, até o colega lembrou bem lá, estou usando uma roupa para proteção de pele, por quê? Provavelmente aquele contaminante penetra pela pele, ou queima a pele, lesa, ou qualquer outra coisa assim, tá? Propriedades de advertência do contaminante. Aí eu falo, limiar de odor em relação ao limite de exposição, se tem sabor e irritação. Tá? Tem substância que quando você percebe o cheiro dela, você já está contaminado. Ou seja, já ultrapassou o limite de exposição. Alguém sabe qual é a definição de limite de exposição? Limite de tolerância? Tá? Vou fazer uma inferência aqui, né? É uma concentração que se acredita que é para a maioria dos trabalhadores, dia após dia do seu trabalho, não venha sofrer dano. É uma concentração que se acredita que é para a maioria. Eu sou um fresco, não faço parte dessa maioria e sou desconfiado também. Pô, eu estou ferrado, por outro lado, né? Não é certo? Então, aquela concentração não vai valer para mim. Tá? Então, é mais ou menos isso, né? Se você ler ao pé da letra, ali eu estou fazendo inferência, aqui a informação é um pouquinho diferente, mas é mais ou menos isso que está lá. Eu falo que é 2 ppm, falo que é 8 ppm, de uma substância X, é uma concentração que te acredita que é para a maioria, que vai ficar exposta lá 8 horas diárias e não vai sofrer dano para a sua saúde, tá? Trabalhadora que a gente está falando, tá? Então fica tudo muito do achismo, essa situação aqui, tá? Então essa concentração que se acredita, se ela for menor que o limiar de odor, na hora que você sente o cheiro, você já está contaminado. Então, claro que eu não posso estar exposto àquela substância ali. Uma substância chamada de fraca propriedade alerta. Tá? Enfim, é um estudo que a gente faz na substância para analisar. Seleção dos respiradores para uso rotineiro, item 4222. Tá? A fase que eu escolho o respirador. Então, eu falo para vocês aqui, qualquer profissional de segurança que segue esse item 4222 de cabo a rabo, para seguir precisa entender ele também. Entendeu aquilo ali? Não erra na seleção de respirador. Não vai ter PPRA manco, indicando o respirador errado. Por que eu falo isso? Tem muita empresa que tem PPRA, usa máscara, mas não tem PPR. Se você tem um PPRA bom e está usando máscara e entende esse item 422 aqui para você, você completou seu PPRA. Portanto, está dando proteção adequada para o trabalhador. Mas precisa entender bem esse item aqui. Tá? Olha primeiro o item que fala aqui, passos para o tipo de seleção do respirador, né? Primeiro item. Risco desconhecido. Eu estou no item 4222 do Programa de Proteção Respiratória. Fala risco desconhecido. O que é risco desconhecido? Eu não sei quem tem e não sei quanto tem. Tá? Não tem ideia. Chama o bombeiro para apagar um incêndio numa indústria química. Está queimando um monte de coisa lá dentro. Tá? Ele vai em apneia, ele usa máscara descartável ou ele usa uma máscara autônoma? Autônoma? Ele vai pedir feedback para você, eu quero saber qual é o produto que você tem, quero saber qual é a reação combinada que está lá, e o fogo está comendo solto lá. Ele vai fazer isso primeiro ou não? Ele vai combater, ele vai combater isso daí que está acontecendo lá, não é isso? Tá? Então, na verdade, eu vou considerar um ambiente aqui chamado imediatamente perigoso à vida e à saúde. Tá? Eu falo isso aqui, ver o item 4.32, é um outro item do Programa de Proteção Respiratória, que lá fala em determinado momento, use máscara autônoma. Tá certo? Está sendo colocado ali. Depois nós vamos ver qual é o tipo de equipamento correto que a gente vai usar. Tá? Então fala, risco desconhecido. Quando eu não sei quem tem e não sei quanto tem. O outro, toxidez desconhecida. Eu não tenho informação toxicológica nenhuma dessa substância. Não sei número de CAS, não sei número de ONU, não sei nada. Só sei que aquele tambor está lá. Cheguei agora na empresa, fui contratado e o cara quer que eu defina aquela substância que está ali. Tá? Vou abrir para saber o que tem ali dentro, sem máscara, sem nada. Não sei se aquilo explode, não explode, só está paradinho lá. Só tem uma caveirinha lá. Opa, alguma coisa indica que é feio aquela situação. Mas o rótulo está tudo apagado. Não consigo verificar nada ali. Tá? Vai para o alerta máximo, se você não tem informação nenhuma dele. Tá? Eu não conheço o que é aquilo. Tá?
A pessoa queria descartar, fez o contrário, né? Queria jogar fora BHC. Alguém sabe o que é BHC ou não? BHC é um agrotóxico, tá certo? Os bifenil, colete de bifenila lá, tá certo? Tá? Terrível, carcinogênico isso. Antigamente se utilizava para matar rato. Rato não. Rato, né? Rato, fazia algumas coisas aí. É um tipo de um agrotóxico, um inseticida. Tá? Proibido do uso dele. Mas o Ministério da Saúde, uma época, comprou um monte. Não aqui, comprou lá em Brasília. Ficou num depósito lá em Goiás. Aí chegou lá, o pessoal queria jogar fora aquilo lá. Jogo no rio, onde que eu faço? O que que eu faço com aquilo? Tá? Ficou no depósito por anos afins. Uns 10 anos parado. Aí tinha alguém entrar para jogar fora aquilo lá. Até sabia que era BHC. Quer dizer, sabia não sabiam muito bem. Sabiam que era um agrotóxico, mas sabia qual. O que que era que estava ali. E roda para cá, roda para lá, acabou saindo uma consulta para mim, para dar suporte para eles lá no Brasília, né? Aí eu falei, pô, mas espera, o que que tem ali? Ah, não sabe. Eu falei, olha, eu não sei o que está aí dentro, tá certo? Tá? Esse material que está aí, estava bem fechado aquilo ali. Eu falei, olha, vai pecar por excesso. Bota lá um equipamento de máscara autônoma, alguma coisa assim e tal, depois vocês abaixam o nível para ver aquilo ali. Quando foram ver lá, estava tudo saco rasgado lá e era a BHC que estava lá. Ainda bem que eles entraram, porque eles perguntaram como usava máscara descartável. Eles queriam usar máscara descartável para ir lá e queriam saber se podia usar por mais um tempo a máscara que eles estavam utilizando. Tá? Ainda bem que perguntaram, né? Enfim, então tem que tomar cuidado. Eu até sabia, mas eles não sabiam o efeito que fazia aquela substância que estava lá. Então isso é considerado a toxicidade desconhecida. Falta informação toxicológica. Eu não sei o que faz. Eu vou provar a substância para ver se faz mal para mim? Tá certo? Tá? Por que não? Existe legislação específica para selecionar um tipo de respirador? De repente é uma poeira que contém sílica. Tá? Eu usei um exemplo aqui para vocês, também foi lá no Porto Paranaguá. Outra situação bem clássica que aconteceu. Tá? Vagão de arroz, farinha de trigo. Não, era arroz mesmo, é grão. Eu sei que acho que era arroz que estava chegando lá. Tá? Descarga desse material lá. Então o pessoal estava muito preocupado com essa questão da explosão. Tá certo? Inflamabilidade e tal, não sei o que, explosão daquilo ali. E poeira infernal naquele ambiente lá. Ah, poeira de farinha de trigo, poeira de arroz não faz mal nenhum. Tá certo? Tá? Só que era poeira. E da onde que veio esse material? Estava lá no Porto Paranaguá, veio lá do Japão, sei lá, China, lá da Ásia, não sei de onde que veio lá, tá certo? Foi feito vários tratamentos com aquele arroz que estava chegando ali, tá? Na verdade, quando foi pedida uma avaliação ali, sabe o que foi encontrado ali? Em grande quantidade? Era uma poeira que tinha o quê? Vocês imaginam? Sílica. Tá certo? Sílica. E estava tratando que era uma poeira até que não faz mal. Não existe tal de poeira que não faz mal, na verdade. Mas estavam preocupados com a explosão ali e tal, não sei o quê. E tinha sílica dar com pau ali, tá certo? Tá? O pessoal que estava fazendo o carregamento lá. Foi uma coisa, parecia uma coisa simples no fim, porque estava agregando, era muita poeira que estava saindo ali dentro. Tá? Poeira, mas estava carregado com o quê? Normalmente, o Brasil é rico, o nosso solo aqui, a crosta terrestre, tem muito silicato, tem muita sílica. Tá? Então isso pode estar carregando, como gerou muita poeira, gerou poeira que tenha sílica também naquele ambiente. E com grande porcentagem, dependendo da região geológica que ele veio. Tá? Mais um item aqui. Então vejam bem, estou passando passo por passo. Vamos imaginar que aqui, ó, não é risco desconhecido, não é toxicidade desconhecida, não é sílica asbesto. Vocês estão acompanhando? Eu estou fazendo o lado contrário, mas também posso falar verdadeiro. Tá? Sabe por que olha, dá para imaginar o seguinte, eu entro numa planta lá, vejo as pessoas trabalhando lá. O que trabalha? Trabalha com butadieno não sei das quantas, chutando o nome aqui. Tá certo? Bom, eu não sei informação toxicológica, mas eu sei que não é IPVS. Tá certo? Tá? Eu consigo entrar na internet, naquele momento eu não sabia, consigo entrar na internet e abaixar uma ficha toxicológica de saber quais são os efeitos que tem aquilo ali. Tá? Então eu passei para cá de novo. Já sei que também que o butadieno lá que eu falei não é sílica asbesto. Tá? Continuo mais um item aqui. Tá certo? É uma sequência isso. Tá? Estou mais nessa sequência aqui. Deficiência de oxigênio. Se eu tenho que procurar tratar o respirador para deficiência de oxigênio. Se for espaço confinado, é um outro item, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu estou fazendo essas perguntas. Imagino que não, a resposta é tudo que não, tá certo? Se for atmosfera IPVS, tá certo? Mas não é também, que as pessoas estão lá dentro. Como é que vai ser por deficiência de oxigênio? As pessoas estão trabalhando lá dentro. Então não é, tá certo? Se fosse, eu volto lá para trás. Tudo que é IPVS, eu volto no primeiro item lá, tá? A atmosfera não é IPVS, mas é deficiente de oxigênio. Eu estou falando que não é o nosso caso aqui. Tá? Deficiente de oxigênio significa o seguinte, tá? Eu estou abaixo de 21 e acima de 12,5, por deficiência de oxigênio. Tá? Nós fizemos um outro exemplo aqui, nós falamos abaixo de 21 até 18, e depois ficou um intervalo, e acima de 12,5 até 18. Lembram disso? Tá? Nós estamos pegando esses dados aqui, depois nós vamos fechando em porcentagem de oxigênio, esses valores aqui. Cheguei no contaminante, concentração do contaminante. Foi medido, foi feita alguma avaliação do contaminante lá? Não sei, tá certo?
Se foi medido, faz a pergunta, está maior ou menor que o IPVS? Tá? Eu ainda continuo dizendo que está menor que o IPVS porque as pessoas estão trabalhando lá dentro, senão não tinha ninguém lá dentro. Tá? Mas tem a situação inversa às vezes. Tá? A pessoa nem sabe. Depois que morre que vai procurar o que aconteceu. E aí, puxa vida, estava IPVS, por isso que a pessoa morreu. Estava usando máscara errada. Só que foi uma vida embora, né? Tá? Isso é o terror, a tristeza disso daqui. Então pergunta-se aqui, a concentração do contaminante está maior ou menor que o IPVS? Como é que eu sei isso? Eu tenho que medir. Se tiver maior, continua sendo IPVS e pronto. Tá? São duas situações, eu vou voltar um pouquinho daqui a pouco, só para complementar com vocês aqui, esse outro lado que a gente está falando. A concentração é menor que o IPVS. Vejam bem, é passo a passo. Concentração menor que o IPVS, que é praticamente o dia a dia. Porque se tivesse alguma coisa ruim lá, não tinha trabalhador vivo. Essa que é a verdade. Tá? Que está tentando corrigir a falha. Tá? Eu vou calcular, então, o chamado fator de proteção requerido. É isso aqui, ó. Eu vou dividir concentração pelo limite de exposição ou limite de tolerância. Tá? Eu faço uma continha. Essa continha me indica qual é a exposição do trabalhador. Tá? Vocês compreendem isso daqui que eu estou falando? Quero ver qual é a concentração, a concentração que está dessa substância lá. Qual é o nível de exposição do trabalhador. Mentalmente aqui, alguém sabe que número que tem que dar aqui para eu falar que esse ambiente é seguro ou não? Alguém sabe? Alguém imagina que número que teria que dar aqui? Para falar que esse ambiente é seguro ou não? Eu afirmo categoricamente que não preciso usar máscara nenhuma ali. Que número que teria que dar? Alguém falou 0. Existe uma situação ideal ou não? Nós somos técnicos, existe ou não? Seria o ideal ser 0. Mas eu estou procurando, eu estou tendo algum problema de exposição do trabalhador. Alguma coisa tem ali. Tá? Qual seria um paliativo aqui? Claro que teria que ser acima de 0. Que número mais ou menos para falar que aquele ambiente é seguro e não precisa usar máscara? Seria de 0 até quanto? Menos de 1. Quanto que é menos de 1? Ela fala acima de 0. Aí eu tenho que ficar no meio, tá certo? Tá? Quanto que você acha o número preciso aí? Menos de 1 até quanto? Tá? Alguém disse meio. Quase que... alguém acompanha por que falamos meio aqui ou não? O que é esse 0,5? O que é esse 0,5? Tá? 0 é super conservador, é o ideal. 1 é perigoso. Ela falou abaixo de 1, mas eu tive que fazer a pergunta, quanto abaixo de 1? Aí o colega ajudou e falou, é meio. Esse valor meio, é esse valor meio mesmo que tem que ser. Tá? Alguém imagina por que é esse meio? 0,5? De onde que ele sabe que ele tirou isso? Ou ele chutou, mas ele sabe, ele não chutou, ele sabia o que ele estava falando. Exatamente. É a situação que é falado nível de ação. Nível de ação. Tá? Eu tenho aqui, por exemplo, 10 ppm de uma substância qualquer e o limite de exposição é 20. 10 seria aquela concentração, aliás, 20, desculpa. 20 seria aquela concentração que a maioria pode ficar exposta. 20, tá certo? Mas só tem 10 lá no ambiente. Poxa vida, se 20 era o valor que ele podia ficar exposto, eu só tenho 10. Quando eu faço a conta dividindo 20 por 10, eu tenho meu 0,5, não é isso? 0,5. Tá? Metade aí, 0,5. Então significa que o quê? Que aquele ambiente está seguro. Tá bom, eu nem preciso usar máscara, porque eu estou trabalhando abaixo do nível de ação. Alguma medida de controle que eu adotei, eu estou mantendo 0,5. Não é 1. 1 significa limite de exposição. 0,5 é metade. Então eu estaria no valor bom. Tá? Então, esse número aqui, para garantir que não precisa usar máscara, teria que ser 0,5. Substância com valor teto? Tá? Bom, aí vai depender do tipo de contaminante que você está utilizando ele. Tá? Para a nossa seleção de respirador aqui, o que é valor teto primeiro? Limite de tolerância com valor teto. O que é isso? Tá? Já que falou limite de tolerância, vamos falar 3 coisas aqui. Só fazer um parênteses aqui. Tá? Eu tenho limite de tolerância, que é isso daqui, que a gente sempre está considerando média ponderada no tempo, para 8 horas. Eu tenho uma outra que se fala limite de tolerância de curta duração. Até no inglês fala lá short time, tá certo? Tá? Ou STEL lá, limite de tolerância de curta duração. STL, né? Short Time Exposure Level, tá certo? Limite de tolerância. E tem o SAIL, que é aquele que ele acabou de falar. Valor teto, que nunca pode ser ultrapassado. Não é isso? Valor teto que nunca... Um é 15 minutos que nunca pode ser ultrapassado. O outro é valor teto, aquele valor nunca pode ser ultrapassado. Como é que eu faço para selecionar respirador naquela medida de controle ali? Eu estou fazendo isso, eu vou selecionar a máscara para que isso nunca ocorra, tá certo? Tá? Então eu vou ter que dar uma máscara para ele, para que nunca chegue naquele valor. Tem que garantir que ele nunca vai ultrapassar aquele valor ali. Tá? Porque você tem substância que tem valor teto, você tem limite de exposição dela e tem valor teto. Tá? Então a colocação que ele fez está correta. Tá? O que eu faço com essa conta aqui? Ó? Eu divido aqui consideração pelo limite de exposição para os números que deram maior que 0,5 para quem queira acima de 1, tá certo? 1, qualquer número maior que 0,5.
Tá? Vou entrar na tabela o quadro 1, aquele que eu falei bem no início lá para vocês, e vou procurar a máscara ou o respirador que possui fator de proteção atribuído, o Ministério do Trabalho falou, tá certo? Maior que o número que você obteve aqui, maior que o requerido. Então agora é simples em ver a tabela. A tabela está aqui, ó, tá? Está um pouquinho distorcido, mas dá para falar os nomes aqui para vocês. Purificador de ar, lembram que aqueles que utilizam filtro ou não filtro? Ó, cobertura das vias respiratórias, com vedação na face, sem vedação. Lembra do capuz que eu falei que não tem vedação na face? É só olhar para cá. Capuz motorizado. Fator de proteção dele igual a 1000. Está aqui, ó, capuz ou capacete, fator de proteção igual a 1000. A touca, que vocês responderam, tem fator de proteção menor que o capuz, ou seja, ela protege menos que o capuz. 25. Vocês responderam corretamente, mas isso é calculado, esses valores ali. Tá? Uma máscara descartável, não dá para ver aqui, mas ela está dentro da semifacial. Tem uma letra aqui B, eu não copiei o resto. Tá certo? Não motorizada, fator de proteção igual a 10. Enfim, você vai lá, linha de ar comprimido, demanda com pressão positiva. Fluxo contínuo, 50. Outra é 1000. Máscara autônoma, enfim, a máscara autônoma tem até uma letra aqui. É 10.000 o fator de proteção da máscara autônoma, que seria o suprassumo deles aqui. Tá? Então, nesse quadro aqui, que está dentro do programa de proteção respiratória, mostra todos aqueles respiradores que eu falei para vocês, só que agora está falando qual é o nível de proteção de cada um deles. Tá? Cada um deles que oferece. É só uma informação, mas é esse quadro que a gente tem que entrar nele para escolher a máscara. Tá? Exemplo, um exercício aqui. Tá? Um exercício. Antes de fazer esse exercício aqui, eu queria inverter um pouquinho e lembrar um pouquinho do item 422 lá, só para ver qual seria a consequência que a gente vai. Tá? Imagina para vocês, eu não sei quem tem e não sei quanto tem. Como é que eu falo que a situação ela é o quê? Eu não sei quem tem e não sei quanto tem. O bombeiro tem que ir lá. Como é que eu chamo essa situação? Imediatamente perigosa a vida e a saúde. Tá? Então eu seleciono máscara para essa situação ali. Tá certo? Mas eu disse que não era, eu sei da substância que está ali dentro. Eu passo para uma outra situação. Toxidez desconhecida. Tá? Não tenho informação toxicológica, não sei nada daquela informação. Tá certo? Eu considero IPVS de novo. Ah, não, eu tenho ficha toxicológica. Eu sei quem está lá e tenho ficha toxicológica. Então já não é mais IPVS. Tá? Passo para a letra terceira, para terceiro item, lá, a letra 3, lá, ou C, qualquer coisa. Pergunto se aquilo lá é sílica e asbesto. Se não é, eu passo para uma quarta letra. Passo para a letra D. Perguntar sobre deficiência de oxigênio. Se está deficiente de oxigênio ou não. Eu não dei essa informação aqui, mas vocês sabem qual é a porcentagem de oxigênio, considerando o nível do mar, considerando aqui em Santos, qual é a porcentagem de oxigênio que eu devo usar um respirador com filtro? Até quanto de oxigênio que eu devo usar um respirador com filtro? Alguém sabe qual é o valor? 21 é o ideal, não é isso? 21 é o ideal. Mas eu tenho um mínimo que é indicado para usar respirador com filtro. Alguém sabe ou não? 18, que está inclusive na nossa norma regulamentadora lá. O americano fala 19, tá certo? O americano fala 19. Mas não precisamos ficar assustados com o valor de 19 do americano e falar que o Brasil é 18, porque teve país na Austrália e na Europa que fala em 17. O Japão fala em 18 também. Tá? Portanto, o valor que se considerado ideal hoje seria o valor de 18. Eu sei disso porque eu participo da ISO, que discute norma de proteção respiratória internacionalmente. Representa o governo brasileiro nessa área. Então, a gente está discutindo isso e o valor que seria considerado seguro, 19,5 é super conservador, 18 é seguro, 17 está muito próximo do extremo que pode acontecer um efeito fisiológico para a pessoa. Tá? Então, no Brasil, nossas normas proíbem utilizar máscara com filtro em locais que você tenha menos que 18% de oxigênio. Alguns falam em 19,5%, não tem problema, mas a nossa legislação fala em 18%. Abaixo de 18%, eu falo em respirador de adução de ar. É deficiente de oxigênio, sim, 18%, abaixo disso. Eu falo em respirador de adução de ar. Porém, tem que estar acima de 12,5%. 12,5%. Porque vocês lembram o que é 12,5% de oxigênio? O que significa isso? IPVS de novo. Tá certo? Tá? Então eu posso usar qualquer adução de ar. Porém, se tiver abaixo de 12,5%, de 12,5% para baixo, não é qualquer adução de ar. Eu só posso usar dois tipos de respiradores. Um é linha de ar comprimido, demanda compressão positiva com cilindro auxiliar. É esse equipamento. Essa ficha aí que já deixou, quase mandou pessoa aí para a cadeia de vez em quando. Tá? Porque o cara escreve ar mandado lá e não escreveu qual era o equipamento correto que estava sendo utilizado. Infelizmente, acabou perdendo CREA, engenheiro colega. Tá certo?
tá? Assinou lá uma série de documentos como equipamento de ar mandado. A pessoa morreu. Ah, falhou o equipamento? Falhou. Ah, o equipamento não presta. Na verdade, eu fui fazer a método de árvores de causa de investigação de acidente e o equipamento foi indicado errado. Tá certo? Não era aquele equipamento que a pessoa estava utilizando. Então, o nome correto é esse. Linha de ar comprimido, demanda com pressão positiva, com cilindro auxiliar. Isso daí para a atmosfera imediatamente perigosa à vida e à saúde. Para a atmosfera e PVS. Um deles. O outro, nome completo também, claramente. Máscara autônoma de demanda com pressão positiva. São somente esses dois para a situação IPVS. Então, não tem segredo para IPVS. Ou ele é linha de ar comprimido, demanda com pressão positiva e cilindro auxiliar, ou máscara autônoma de demanda com pressão positiva. Não vai esquecer colocar linha de ar com cilindro auxiliar, ele tem que ser de demanda com pressão positiva. Tá? E máscara autônoma também tem que ser de demanda com pressão positiva. Esses dois equipamentos para a atmosfera imediatamente perigosa à vida e à saúde. Tá? Então, mas a adução, eu estou abaixo de 18%. Qualquer respirador. Aí você pode falar ar-mandado. Eu estou entre 18 e acima de 12,5. Então você fala ar-mandado, aí vale qualquer coisa. Tá? Mas tem que tomar cuidado com os termos que está sendo utilizado. Ok? Bom, depois que eu falei sobre deficiência de oxigênio, tem que saber se é IPVS ou não IPVS. Não é IPVS. Eu passo para outra letra. É a questão da concentração do contaminante. Tá certo? Se é maior ou menor que o IPVS. Imagina, chama um bombeiro, ele apaga o incêndio, sabe o que queimou lá naquela situação, e vai liberar a área. Alguém vai liberar a área, será que a pessoa vai entrar de peito aberto lá dentro para fazer isso? Correto é fazer uma avaliação. Tá? Ele pode até falar, olha, derramou tal tipo de contaminante aqui, pegou fogo e ainda ficou esse contaminante no ar aqui. Tá? A pessoa faz uma avaliação rápida lá para ver se tem oxigênio e tal, e do contaminante, tá certo? E aí ela vai ter o valor de concentração. Tá? E aí ela consegue comparar com o limite de exposição. É por isso que eu falei, essa concentração é maior ou menor que a IPVS da substância. Não é só limite, maior ou menor que a concentração IPVS. Não é valor teto, viu? É uma concentração diferente do valor teto lá, a concentração IPVS que a gente fala. Tá? Ah, está menor. Então libera a pessoa para vazar. Aí eu entro nesse exercício que eu queria falar aqui com vocês. Tá? O exemplo aqui, resumindo tudo que eu fiz. Tá certo? Olha aqui, ó. Um trabalhador, uma dada situação de trabalho, o respirador que está sendo utilizado pelo trabalhador é um purificador de ar, tipo peça facial inteira, com 2 filtros químicos, para amônia e filtro classe 1. Alguém fala, classe 1 para quê? Porque eu tenho 3 tamanhos de filtro, pequeno, médio e grande. É o classe 1, tá certo? Que eu estou usando aqui. Aí vou pegar a ficha toxicológica da amônia. Tá? Tem informações aqui dele, né? Limite de exposição para amônia. Encontro, portanto não é toxicidade desconhecida. Encontro a concentração de exposição do meio ambiente. Medimos. Tinha 100 ppm. Olho peço para a colega consultar lá, ela vai procurar amônia. Lá vê que o IPVS da amônia é 300 ppm. Limiar de odor da amônia. Amônia é extremamente irritante. Eu não falei limiar de odor, mas é extremamente irritante. Tá, amônia. Quem já passou amoníaco para fazer limpeza em casa alguma vez aí? Fazer alguma limpeza? Aquele amoníaco, né? Que já é um pouco, não é amônio o gás, mas amoníaco. É junto, é misturado uma coisa com a outra ali. Não sente aquele cheiro forte da amônia? É uma substância de boa propriedade alerta. Mas se você inalar aquilo lá, ele reage com as suas mucosas lá e ele fecha as suas mucosas aqui. Tá? Praticamente queima o seu trato respiratório superior. Adora água. Tá certo? E também falo aqui que não tem deficiência de oxigênio. Como é que você sabe que não tem? Porque eu medi. Então não é deficiência de oxigênio. Tá? Eu sei qual é o contaminante. Não tem toxicidade desconhecida. Tá? Enfim, eu passei por não é sílica asbesto. Tá? Cheguei em toda essa situação. E a concentração, olha aqui, concentração da exposição. Está maior ou menor que o IPVS? 100 é o que eu tenho lá. Quanto que é IPVS? 300. Está maior ou menor? Menor. Tá certo? Então, tudo bem. Eu consigo usar esse respirador para amônia. Não fazer o contrário, né? A pessoa estava usando o respirador para amônia, colocou o filtro lá. Quando a gente foi medir, estava com 400 ppm. Ah, mas o filtro saturou. Saturou e veio alguém para o caixão. Morreu uma pessoa ali. Triste isso daí. Tá certo? Tá? Ah, mas funcionava. O cara ficou muito tempo aqui, tinha que ter saído antes. Coitado, ele estava tentando fazer o trabalho dele só lá. Tá certo? Tá? Mas foi uma vida que se foi. Tá? Pergunta que eu faço para vocês aqui, de tudo que a gente fez ali. Será que a proteção é tecnicamente adequada? Alguém já respondeu até antes de falar aqui, né? Se eu estou usando filtro para amônia, numa situação que tem gás para amônia, tá certo? Estou usando uma peça facial inteira para isso, aparentemente está adequado. Tá? O respirador utilizado tem eficiência necessária? Vamos confirmar. Tá certo? Vamos confirmar a eficiência necessária. Como é que eu falo que é eficiência necessária mesmo? O que é isso aí? Se aquela máscara que está lá é suficiente para proteger aquele trabalhador que está lá naquele ambiente.
Tá? Outra pergunta, será que é confortável para o usuário usar essa máscara? Não é, não. Essa resposta não. Então, qual é o tempo que ele vai usar? Nós que vamos ter que definir qual é o tempo que ele vai ficar ali. Tá? Seguindo aqui as minhas respostas aqui, tá certo? Então, eu vou calcular, para saber se a eficiência é necessária, eu vou calcular o fator de proteção requerido. Tá? Só que eu vou lembrar tudo de novo. Olha, não é deficiente de oxigênio, eu sei qual é a substância que está lá, eu sei qual é a concentração, e aí agora eu vou fazer vou dividir a concentração pelo limite de exposição. Tá? Dividindo aqui, lembro lá o valor, se vocês esqueceram, mas eu tinha 100 ppm no meu ambiente, e o 25 que aparece aqui, é o 25 que é o limite de exposição da amônia. Tá? Outro detalhe importante, parece simples, mas é ppm com ppm, tá certo? Eu não posso cortar ppm com miligrama por metro cúbico. Tá? 1 ppm não é a mesma coisa que 1 miligrama por metro cúbico. Tá? Eu tenho uma fórmula para converter isso. Eu posso falar em miligrama por metro cúbico, mas eu não posso fazer coisas diferentes. Tá? Eu tenho que calcular aqui, pegar o peso molecular da substância. Tá? Peso molecular, isso é coisa de química mesmo, é coisa básica lá. Amônia, NH3. Acho que é 17, não é 14, acho que é isso mesmo. Nitrogênio é 14, o H é 3. Então, fazendo essa soma aí dá 17. O peso molecular da amônia é 17. Tá? Então, eu preciso desse valor. Preciso pegar mais uma coisa de química também, que para algum pode encher muito o saco, tá certo? Que é a constante volume mol nas condições normais, temperatura e pressão, na CNTP. É um valor fixo, é uma constante. Tá? Volume mol lá é 24,45 esse valor. Tá? Então, acaba sendo um valor, até uma coisa meio simples. Eu pego o ppm, multiplico por 24,45 e divido pelo peso molecular. Aí eu acho miligrama por metro cúbico. É só fazer uma transformaçãozinha. Mas eu volto a dizer para vocês, ponham em mente, eu não posso cortar ppm com miligrama. Já vi muito pessoal, aluno fazendo muito isso. Tá? Corta unidade diferente. Está errado. 1 ppm não é a mesma coisa que 1 miligrama. Tá? Claro, 1 ppm de amônia. Vejam bem, 1 ppm de amônia que eu estou falando. 1 ppm de cloro não é a mesma coisa que 1 miligrama. Preciso saber a substância. Ok? Então, divido aqui 100 por 25, deu 4. Tá? O que significa isso? O meio ambiente está bom ou está ruim? Está ruim. Tá certo? Ele poderia ficar aqui numa exposição máxima de 25 ppm. Ideal seria 12,5. Lembra da metade que nós falamos aqui? O ideal seria 12,5. Ele está 4 vezes acima do limite de exposição. Tá? Nós demos essa máscara para ele aqui. Ó. Assim, com essas informações, eu vou procurar na tabela de fator de proteção atribuído a máscara que possui o fator de proteção atribuído maior que o FPR, maior que 4. Eu não sei se vocês lembram aí da memória da tabela na tabela que eu passei para vocês ali, de fator de proteção, mas o menor número que está lá é 10. Então, portanto, qualquer número daquela tabela eu posso estar utilizando. Aquela tabelinha que eu falei de fator de proteção atribuído, o menor número é 10. Qualquer um posso estar utilizando. Tá? Vamos ver qual que eu vou utilizar aqui. Ah, vocês lembram qual que eu estava utilizando? Ah, o dado do exercício. Deixa eu voltar lá. Aqui, ó. Purificador de ar tipo peça facial inteira. Purificador de ar tipo peça facial inteira. É essa máscara que eu estou utilizando. Tá? Vou passar aqui esse dado, já falei para vocês. Tá? Verificamos que, aquilo que eu acabei de dizer, qualquer tipo de respirador poderá ser utilizado para essa situação, pois todos possuem um fator de proteção atribuído maior do que 4, valor para essa situação de trabalho, aquele que nós calculamos ali. Tá? O respirador selecionado será, nós mostramos já, peça facial inteira com filtro químico para amônia. Foi o dado que eu dei do exercício. Tá? Esse daqui que está sendo utilizado. Tá? Então, vejam bem, eu precisava de um respirador que tinha fator de proteção igual a 4. Até uma máscara semifacial eu poderia estar utilizando. Lembra a semifacial? Pega aqui e com o filtro aqui na frente. Tá? Uma delas eu poderia estar utilizando. O fator de proteção dela é 10. Tá? Só que a amônia é extremamente irritante. Tá? Extremamente irritante. Vai irritar o olho da pessoa, muito. Tá? Então, eu estou imaginando aqui no papel, perfeito, estou aceitando tudo no papel. Eu coloquei para uma proteção para o trabalhador, uma proteção maior. Estou dando uma peça facial inteira para ele. Tá? Então, a resposta está correta sim. Tem eficiência necessária? Sim. Porque eu precisava de uma eficiência no mínimo de 4. Eu tenho uma de 100. Eu tenho uma de 100, o respirador que eu estou dando aqui. Então, está ok. Tá? Não, a proteção está adequada tecnicamente. A primeira era, eu tenho amônia, estou usando um respirador para filtro para amônia. Eficiência necessária que eu estava falando e o conforto agora que a gente respondeu. Tá? Parece que sim, né? Esse conforto fica a desejar. Tá? Utilizado aqui. O fato da sua inalação, se a máscara está vedando bem no rosto,
tá certo? Se a máscara está vedando bem no rosto, a concentração de inalação é muito baixa, mas tem que estar vedando bem no rosto, tá? Mas claro, na sua troca gasosa, ou ele falou está aquecendo, na verdade você está respirando o ar que está no teu corpo, 37 graus, tá? Então eu estou respirando vapor de água, eu não estou respirando água, vapor de água. Só que ele vai bater aqui no filtro, isso aqui, ó, estou respirando aqui dentro da máscara, isso aí vai condensando ali dentro. Tá? Então fica com uma umidade, é comum, isso é normal, qualquer tipo de respirador. A pessoa está utilizando e fala que fica muito molhado, fica muito aquecido dentro da máscara, porque é o seu metabolismo que está fazendo isso daqui. Tá? O meu ponto de vista aqui é selecionar a máscara. Agora, que você tem que considerar o ambiente que a pessoa está, precisa. Eu falei de a penetra pela pele, esse não é um contaminante que faz isso. Dei o exemplo do contaminante lipossolúvel, mas isso aqui é irritante, extremamente irritante para a pele. Tá? Então, uma umidade, nesse caso da amônia aqui, vai fazer um efeito terrível. Eu perguntei da máscara só, tá certo? Tá? Mas eu tenho que pensar o conjunto homem que está usando por ali. Tá? Claro que é importante a colocação que ele fez aqui. Tá? Confortável, bota o cara lá dentro que está indicando a máscara e manda ver ele ficar lá para ver o que ele vai dizer. Tá certo? Tá? É isso que vai acontecer. Tá? Na verdade, quando você está com amônia, depende muito da situação que você está usando lá, você tem que estar usando roupa de proteção. Tá certo? Tem que estar usando roupa de proteção, não tem jeito, porque vai irritar a pele de qualquer jeito. Tá? A pele está transpirando o tempo todo. Tá? Mas, enfim, eu fiz passo a passo a seleção desse respirador aqui. Tá? Mais alguma pergunta ou não? Tá certo? Para garantir que essa máscara está vedando bem, olha o que eu faço aqui. Ó, tá? Eu vou fazer a verificação de pressão positiva. É uma verificação de vedação. Eu escolhi a máscara, mas não falei qual é o tamanho dela. É PMG essa máscara. Eu não sei se é PMG. A máscara em si, o tamanho dela, casa com o perfil antropométrico de face do usuário? Não sei. Tá? Então, se eu não sei se casa, primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer uma verificação de vedação. Programa de proteção respiratória, de novo, anexo 4. Só que é uma coisa subjetiva. Tá? A pessoa faz um teste subjetivo. Depende muito dela, do estado dela naquela hora que ela está fazendo isso. Tá? É uma das indicações. Tá? Eu posso confirmar isso daqui? Tá certo? Essa verificação de vedação, eu sou obrigado a fazer isso, fazendo um ensaio realmente de vedação. Tá? E eu estou dando um exemplo aqui de fazer um ensaio de vedação quantitativo. Eu não usei uma peça facial inteira lá, estou sempre progredindo, tá certo? Tá? Eu posso fazer qualitativo e posso fazer quantitativo. Tá? Eu tenho esse aparelho que chama assim um contador de partículas, é o porta-count da empresa chamada TSI, não é propaganda, mas é a empresa que tem esse tipo de equipamento, tá? Que ele pega a concentração do ar fora e tira da concentração do ar dentro. Então eu posso fazer aqui nessa sala, coloco a máscara aqui, eu quero saber o fator de vedação dessa máscara para mim. Tá? Ele conta a partícula, pega o ar que está aqui dentro, conta lá a quantidade de partícula que está aqui no ar, e depois eu coloco a máscara. Teoricamente devia ser 0 dentro da minha máscara, só que não vai ser 0, alguma coisa vai entrar. E também tem uma quantidade de 8 exercícios padrão, protocolo, que eu tenho que estar fazendo quando estou utilizando a máscara. Se ela vedou para mim, o equipamento diz que está vedado, perfeito, então passou no teste aqui para você. Tá? Esses itens aqui do ensaio quantitativo está bem descrito no programa de proteção respiratória, passo a passo. Tá? Conteúdo mínimo do programa de proteção respiratória. Tá? Detalhes aqui do programa, né? Mínimo. Tem que ter a pessoa que cuida disso. É o técnico, quem é? O administrador, mas quem é essa pessoa? Ou o engenheiro que delega poder, ou o próprio dono da empresa, diretor, sei lá o quê, da DSMS lá, que delega o poder. Quem que cuida do programa de proteção respiratória? Tem que ter alguém que atribui. Normalmente o que acontece? O programa é anexo do PPRA ou do PCMSO. Tá? Então o coordenador de PPRA e de PCMSO acaba assinando o programa. Pode acontecer isso. Pode, não estou falando que é sempre assim. Tá? Mas um técnico pode fazer. Não está limitado a ele fazer isso. A pessoa conhece, acabou e faz, sem problema. Tem que ter exame médico prévio anual, critério técnico de escolha do respirador. Por que estou usando aquela máscara lá? Tá certo? Como é que eu fiz essa máscara? O critério técnico é esse item aí que eu falei, passo a passo do 4222. Eu seleciono o respirador para qualquer situação ali. Tá? Tem que ter treinamento dos usuários envolvidos. Usa máscara, não vai falar, põe na fuça e acabou. Tá certo? Não é isso não. Tá? Como eu vou envolver o trabalhador para usar máscara? Bloquear o sistema respiratório dele. Tá? As válvulas que tem, inalação e exalação, o esforço que ele vai fazer para passar o ar, para o ar poder chegar para ele. Seja linha de ar comprimido, seja máscara autônoma, qualquer equipamento, máscara descartável, tudo precisa ter treinamento para isso. Tá? Ensaio de vedação prévio anual, foi o exemplo que eu mostrei para vocês. Questão de política de higienização, política não, procedimento para manutenção, higienização, inspeção e guarda, como é que é feito isso. E também tem auditoria anual. Tá? Treinamento para o supervisor. Programa mínimo, a pessoa que cuida do programa de proteção respiratória, ele tem que ter fundamentos de proteção respiratória. Tá?
Não é uma palestra aqui de algumas horas, dando alguns exemplos, que o pessoal, não, estou prático para entender tudo de proteção respiratória. Precisa ver qual é o nível de formação que a pessoa tem, e de formação e informação também. Tá? Nós, na Fundação, sempre temos cursos regulares aí de proteção respiratória, de uma semana de curso. Às vezes na universidade também, eu falei que sou lá da USP, também a gente dá curso lá na USP e tal. Disciplina, proteção respiratória, nível de pós-graduação, tanto mestrado como doutorado e tal, tudo mais. E também curso de especialização. Tá? 120 horas, 40 horas. Tem vários cursos de engenharia de segurança que coloca módulo lá, 24 horas, 20 horas para fazer, mas não são todos. Tá? A pessoa que está estudando engenharia de segurança do trabalho, coloca como medida de proteção do trabalhador, parte de higiene, entra a parte de proteção respiratória. Então a pessoa vai adquirindo algum conhecimento, vai ter no background aí. Tá? E tem os cursos da Fundação também, que eu sou coordenador e docente lá. Fundamentos de proteção respiratória. Como é que eu busco isso? Estudando, tá certo? Tá? Risco de exposição. Saber fisiatoxicológico, entender, ele citou valor teto, o que é nível de ação, essa coisa toda. Faz parte de conhecer tudo isso daqui. São substâncias químicas que nós estamos mexendo com isso daqui. Não só elas, mas uma série de coisas. Agentes químicos. Tá? Problemas de uso e sua solução. Critério para a escolha de respirador, por que foi feito isso. Essa pessoa que treina, ela também tem que ser treinada. Ela vai treinar depois, então ela tem que saber como vai falar com os usuários. Então tem que ter uma certa poder de convencimento bom, né? Não é convencimento, mas como conseguir uma linguagem adequada para os trabalhadores. Tá? Verificação de vedação, ensaio de vedação, como é que usa aquilo, como é que faz tudo aquilo. Acompanhar o uso, manutenção e guarda e saber sobre a legislação. Portanto, na minha opinião, tem que ser um profissional ligado ao SST, senão fica difícil alguém ter todo esse conhecimento, a formação dele em si. Tá? Mas não que impeça, mas alguém tem que ter algum conhecimento. Treinamento para o usuário, programa mínimo. O que você precisa falar para o usuário? Tá? Itens. Vejam bem, de novo, tudo que está escrito lá, programa de proteção respiratória. Estou no parágrafo 6, né? Necessidade de uso. Por que precisa usar máscara? O que acontece se ele ficar exposto a determinado tipo de substância? Um exemplo da amônia. Faz o cara chorar, tá certo? Tá? Da amônia. Tá? Outros gases que acontecem aqui. Enfim, não são só gases. A própria poeira que vai depositar no pulmão dele lá, vai cimentar o pulmão dele se ele ficar respirando aquela poeira. Enfim, por que a gente pode estar falando tudo isso? Então, criatividade. Problema de solução e uso. Proteção coletiva. Como vai? Tá certo? Tá? Quantas pessoas sabem que tem proteção coletiva, mas negligencia isso, achando que não tem necessidade nenhuma? Estou usando máscara, estou protegido. Tá certo? Não, devia ser primeiro a proteção coletiva e depois pensar em usar máscara. Tá? Por que foi escolhido aquele tipo de máscara para aquele trabalhador? Quais são as limitações que esse respirador oferece? Tá? A linha de ar comprimido, mas o cara não pode se querer andar numa sala preso por uma mangueira de 90 metros de ar comprimido, passando ponto a ponto nessa sala aqui. É uma limitação isso. Tá? Bastante. Mas então não tem outro jeito? Bota uma linha aérea, bota um ponto em outro lugar. Enfim, são vários tipos de limitações que esse equipamento pode oferecer. Tá? Ligado à questão de fator de proteção também. Protege para poeira, não protege para determinada coisa. Ou filtro para gás ácido, é para gás ácido, não serve para vapor orgânico. Enfim, qualquer outra informação que você tenha para colocar aqui. Inspeção prévia. Como é que eu olho a máscara? Como é que eu faço a inspeção dela? É muito simples falar que o trabalhador é porco, que ele baba lá na máscara, deixa a máscara toda babada, não cuida do respirador dele. Tá? É simples falar isso. Mas qual foi a informação que foi passada para ele? De como ele higienizar? Quais foram as condições que foram dadas para ele? Tá? Você tem algum local na sua empresa que higieniza a máscara? Aqui na Alemanha tem lugar que o pessoal criou departamento só para higienizar a máscara. Tá? Teve problema, claro. Criou lá um localzinho com máquina, tudo certinho, de como fazer, várias empresas fizeram isso, de como fazer a higienização da máscara. A responsabilidade do trabalhador, tirar a máscara, colocar no saquinho e levar na área. Tem um tempo para levar no local lá para fazer a higienização. Tem um tempo para ele fazer isso no fim do turno dele. Enfim, criou condições. Tá? Verificação de vedação, ensaio de vedação, manutenção e guarda e também saber procedimentos de emergência. Isso aqui também pega bastante. Principalmente para essa nossa área aí que é de gás e petróleo, né? Chegando para o finalzinho aqui. Respiradores de fuga. Então eu fiz um resuminho aqui, tá certo? De quando eu uso determinados tipos de respirador. O que eu posso entrar e o que eu posso ficar, tá certo? Tá? Fiz um quadrinho da seguinte forma. Lembra dessa máscara aqui? Qual é o nome dela? Não é um respirador bocal com pinça nasal? É purificador de ar, tem um filtro aqui. Tá? Para que ela presta? Entrada de situação rotineira ou entrada para resgate. É tudo vermelho, perigo. Não faça isso. Não é para entrar nesses locais. Não é para fazer isso. Tá? Não faça isso. Para que ela serve? Para você fugir. Fugir quando? Escape. Quando? Quando eu tenho oxigênio acima de 18%.
porque ele é purificador de ar. Eu preciso de ter ar, eu preciso de respirar usando essa máscara aqui, tá certo? Com oxigênio. Concentração de contaminante que não irrite os olhos. A pessoa não pode correr de olho fechado. Vai ser bom nos quintos infernos correr de olho fechado, tá certo? Pode ser, mas vai ser bom desse jeito, tá? Dentro de uma planta química ainda, tá? Então não pode irritar o olho. Contaminante irrita o olho. Aconteceu lá no polo petroquímico, problema de irritação no olho. O cara não conseguia sair do local usando essa máscara. Teve que sentar no chão e chorar, fazer o quê? Tá certo? Felizmente a máscara não saturou porque alguém conseguiu fazer o resgate dele lá, tá? Mas irritar o olho, tá certo? Tá? Outro detalhe que ele falou, eu falei essa palavra aqui, máxima concentração de uso, tá? Quanto tem lá no ambiente, aquela quantidade de substância lá? Será que não é suficiente para saturar o filtro naquela rota que ele vai estar? Então tem que ser menor que a máxima concentração de uso, menor que a concentração em PVS. Enfim, eu coloco assim, das condições, o valor que for menor, tá certo? Com o tempo de escape menor que a vida útil do filtro. O filtro nunca pode saturar nesse momento ali, né? E já aconteceu do filtro saturar durante a rota de fuga, tá certo? Tinha muito gás lá e acabou saturando esse filtro ali, tá? Então é uma limitação dele, mas na verdade ele serve para fugir, não para ficar, tá? Uma outra máscara que nós vimos ali. Olha que garota bonita. Entrando para cá, tá certo? Eu só fiz o detalhe aqui, falei da moça, mas está usando máscara, né, coitada, tá certo? Semifacial, tá certo? O tipo de peça que ela está utilizando aqui, tá? Como é que eu faço para que serve essa máscara aqui? Tá? Eu vou perguntar para o nosso colega lá, o que tipo de máscara que você indica para utilizar para a pessoa que sobe escada? Ah, sim, com o cilindro, na verdade o de fuga lá, o cilindro de fuga. Tá? A pessoa sobe com o cilindro de fuga ali, tá certo? Tá? Porque você considera que pode ficar em PVS e pronto, a pessoa tem que sair dali. Tá? Para 15 minutos mais ou menos, não é isso? Eu sei. Uhum, tá. Ele vai para o extremo, tá certo? Não é para ficar, é por aí mesmo. No caso do H2S seria por aí mesmo. Tá? Estou dando um exemplo, porque eu pensei que estava usando outro tipo de coisa, porque na Bahia, eles tiraram o respirador de fuga e começaram a usar isso daqui, tá certo? Tá? Da mesma forma, dentro da pochete e tal, tudo, mas até quanto? Então, começam as limitações. Na verdade, para as duas coisas, tá certo? Entrar em situação rotineira para resgate, desde que tenha acima de 18%, concentração do contaminante não irrite o olho, tá certo? Limite de exposição tem que ser menor que 10 vezes, por causa do fator de proteção dessa máscara. Não pode ser PVS, não pode ser maior que a máxima concentração de uso, e ponho das 3, o que for menor. Tá? Aqui é a mesma história, igualzinho, porque eu vou fazer escape, eu tenho para fugir daquele ambiente, a situação tem que estar igual, porque senão a pessoa não pode sair. Tá? Então indicado para escape, para fuga, tem que tomar muito cuidado, porque para a situação rotineira, é para você abandonar. Porque qual era o procedimento que tinha lá? A pessoa usava duas máscaras, uma dessa e a máscara de fuga. Na hora, isso era anterior, uma dessa e uma máscara de fuga na pochete. Na hora que dava escape, ele tirava essa máscara e mordia a máscara de fuga. Acabou com esse procedimento, era deixar o cara mais exposto ainda. Tá? Foge, porque se estava servindo a máscara de fuga, essa aqui era até melhor, porque não precisava morder. Tá? Um exemplo. Não estou falando que não presta, tem que saber como usar, na verdade é isso. Tá? A peça facial inteira, o que muda da peça facial inteira é que ela protege o olho, tá certo? Tá? Tá as duas coisas aqui, tá? Situação para entrada aqui, para ajudar. Precisa saber se você tem oxigênio, porque em situação de acidente aqui, às vezes não tem. São duas pessoas que ficam lá dentro. O cara com a máscara já caiu, o outro entra com a mesma máscara. Deixa eu ver o que aconteceu lá, tá certo? Fica também. Infelizmente, isso já aconteceu até com o próprio bombeiro fazendo esse tipo de trabalho. Até o bombeiro. O cara tinha o trabalhador usando máscara lá, não entrou. Ele pegou a máscara com filtro novo, agora dá. Entrou lá, acabou ficando. Tá certo? Tá? Então é triste essa situação. Tá? Então o que muda aqui é o limite de exposição. Porque essa máscara aqui protege muito mais que a semifacial. Ela protege até 100 vezes. Tá? Mas tudo isso tem que levar em consideração. Tem que ter oxigênio. Esse aqui irrita o olho ou não, porque a peça facial inteira protege o olho. Tá? Máxima concentração de uso do filtro, e sempre falo, das condições que foi menor. Lembra bem, com o tempo de escape, menor que a vida útil do filtro, porque se saturou o filtro, a pessoa fica pelo caminho. Tá? Acidente com cloro. A pessoa estava usando uma peça facial inteira dessa daqui, só que era filtro, aquele classe 2, um filtro único, tá? E saturou o filtro. E aí falou, não, na verdade, ultrapassou a máxima concentração do uso do filtro, tá certo? O tempo de escape era pequeno dele lá, saturou o filtro e caiu, passou muito mal. E aí mandou a máscara lá para a Fundacentro para fazer teste e tal, falando que o fabricante saturava o filtro muito antes do tempo que estava previsto. Só que ele tinha uma concentração muito alta lá. Falei, olha, não está isso, tem que você pegar as 3 condições que tem menor. Eu tinha oxigênio aqui, estava todo mundo respirando. Falei, mas o contaminante estava ali dentro. Não é problema do oxigênio. Ele disse que respirou menos por causa da falta de oxigênio. Só que se tivesse falta de oxigênio, nem com a máscara ele teria saído vivo de lá. Tá certo? Tá? Não era, porque falar que vazou 50 ppm de cloro,
50 ppm de cloro é um valor muito baixo. Falar que vai deslocar de 18 para 17, ou de 19 para 18,5, é muito pequeno isso aí, tá certo? Então não faz diferença nenhuma praticamente. Tá? Outra questão aqui, tá certo? Linha de ar comprimido de fluxo contínuo. Peça fazer, é que o braço dele está aqui para cima, mas dá para ver a traqueia aqui, né? A foto ficou um pouquinho escura. Mas aqui está o registro aqui, onde passa a torneirinha de ar lá. Fluxo contínuo. Olha a diferença, eu já dei essas informações. Situação de resgate, situação para uso rotineiro ou entrada para resgate. Situação rotineira. Oxigênio maior que 12,5%. Maior que 12,5%. Portanto, deficiente de oxigênio maior que 12,5%. Com contaminante irritante olho ou não, porque tem aqui a peça facial inteira. Concentração, a limite de exposição tem que ser menor que 1000 vezes, porque é o fator de proteção dessa máscara. Tem que ser menor que o PVS, e falo das 3 condições ao que for menor. Importante, você vai fazer resgate, vai fazer qualquer outra coisa, olha a mangueira. Se você desconectou a mangueira ali, você ficou sem ar. Tá? Você ficou sem ar, você fica no meio do caminho. Acidente que ocorreu também, a pessoa teve que desconectar a mangueira porque não tinha como sair. Sufocou, teve que tirar a máscara, tirou a máscara, recebeu uma baforada do gás que estava no ambiente. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Dá para voltar, está estabelecida a rota, quando que eu vou para cá, quando eu saio aqui, para fugir? Se der, tudo bem. Tem que tomar muito cuidado com isso, não ficar enrolado, preso pela mangueira. Tá? Para fugir, vai fugir para onde? Correr com o rabo preso? Não dá, né? Tá certo? Cai. Tá certo? Tá preso pela mangueira. Não tem como. Tá certo? Tirou a máscara, vai ficar no local. É isso que eu estou falando. Ele pode movimentar na área, desde que tenha mangueira suficiente. Mas como é que ele vai resgatar alguém? Ele vai ajudar a pessoa ali e vai sair como? Tá certo? Tá? Como é que ele vai fugir daquele ambiente? Com linha de ar comprimido, desconectou a mangueira, não respira. Tá certo? Tá? Então, não adequado para fugir do ambiente. O capuz, entrada para trabalhar, não adequado. Por que será que não é adequado para entrar para trabalhar, hein? Abriu o ar do capuz, o que vai acontecer? Inflou e vai o quê? Como é que o cara vai ficar lá trabalhando? Vai acabar o ar e ele vai fugir como? Não é isso? Entrou, viu a situação, que coisa que está triste aqui, me dá outra máscara para ir embora agora. Como é que ele vai falar? Não é certo? Tá? Então, não adequado para isso. Para fugir, oxigênio ou contaminante em qualquer porcentagem, IPVS ou não, porque ele está isolado aqui, tá certo? Claro, questão de roupa e tal, tudo mais, ele está isolado, está recebendo ar continuamente para ele, mas tem que ver a capacidade do cilindro. Eu tenho a impressão que isso aqui é só 7 minutos, tá? É pequenininho, tá certo? Tá? Esse Carla que ele falou lá, depende da pressão que está carregando, mas chega a 10, 12 minutos, não é isso? 10, 12 minutos, depende de como ele está carregado lá. É 150 ou 300 bar? 300, então dura um pouquinho mais talvez, mas é 2,5 litros só, né? 3, 2,5 litros? Né? Uhum. Tá, é pequeno. É o nome que ele dá lá. É uma linha de ar comprimido, fluxo contínuo, de demanda com pressão positiva, combinado com linha de ar comprimido. Linha de ar linha de ar que você usa com linha de ar. Só separadinho, né? Que fica preso aqui na cintura, aqui do lado. Tá? Uhum. Ele tem retardante de chama, né? Na verdade, ele não pode. Ele tem uma propagação de chama que é 3 segundos. Tá? Ele pega a chama, a fogo, e tem que se extinguir esse capuz. Em 3 segundos. Não pode continuar queimando. Tá? 3 segundos é o máximo dele ali. Pega fogo, inflama, puff, mas ele tem que extinguir a chama automaticamente. Claro, pegou fogo, vai se extinguindo, só que se continua no meio do fogo, vai se queimar uma hora, tá certo? Tá? Não é ficar direto na chama que ele estava falando. Olha o que ele estava falando aqui, é mais ou menos isso, não é? Tá certo? Aqui, ó. Tá? O cilindro está pendurado aqui, olha a mangueira onde está aqui, ó, aqui atrás dele, tá? De demanda com pressão positiva, a válvula está aqui em cima, tá? Linha de ar comprimido, demanda com pressão positiva com cilindro auxiliar. Entrada, situação de rotineira para entrada ou resgate. Qualquer quantidade de oxigênio, IPVS ou não. Ou qualquer contaminante. Porque você não depende do ar que está chegando só pela mangueira. Você vai ficar muito tempo ali, você pode receber o ar da mangueira para economizar o ar do seu cilindro. Tá? Eu preciso ir embora, eu sei minha rota de fuga, desconecto a mangueira aqui e saio e abandono a área. Aí tudo bem, sem problema nenhum. Tá? Então, já dei a situação de escape também. Com oxigênio ou contaminante em qualquer porcentagem, IPVS ou não. Tá? Máscara autônoma. A mesma situação. A mesma coisa. Tá? Ela tem uma limitação, claro, a limitação do cilindro. Todo respirador tem a sua limitação. Quanto tempo vai durar o ar? Só que tem a máscara autônoma que permite, às vezes, você conectar aqui, encher o cilindro automaticamente na própria costa do usuário. Tá? Só que alguém vai ter que entrar lá para fazer isso.
Então tem que tomar cuidado. Ou a máscara autônoma está conectada por uma linha de ar também. Então você está mandando ar lá para a pessoa. Na hora que ela precisa sair, ela desconecta a linha de ar dela e só recebe ar da máscara autônoma. Tá? Então nessa situação aqui você pode fazer qualquer coisa. Fugir ou ficar ou fazer o resgate. É o equipamento utilizado para a situação de emergência. Tá? Portanto, ainda falta 3 minutos. Tá? E eu cheguei no final da minha palestra aqui, que o horário combinado com vocês era até às 18h30. Tá? Eu só queria fazer um resuminho rápido nesses 2 minutinhos, antes da pergunta. Eu espero a pergunta de vocês, tá certo? Tá? A ideia era fazer aqui, falar sobre um programa de gestão. Como eu falei para vocês, eu não faço gestão para a indústria de petróleo e gás, não tenho muito essa informação aqui. Tá? Mas a questão de equipamento de segurança, a administração, ao uso do equipamento do EPI em si por um trabalhador, isso faz parte de um programa de gestão. Portanto, PPRA é um programa de gestão, programa de proteção respiratória é um programa de gestão. Tá? Ou seja, é uma coisa que envolve toda essa situação do ambiente de trabalho. Não é falar, a máscara tem CA e é essa que vai ser utilizada. Eu preciso ter um programa integrado para essa ideia. Então foi essa ideia que eu passei para os organizadores e falou, não, é isso que a gente quer. Eu falei, bom, se vocês estão, é isso que eu posso oferecer. Espero que tenha agradado vocês. Para as pessoas que têm mais interesse, a gente está à disposição. E obrigado pela atenção de vocês. Ok? Muito obrigado. Para vocês também. Ok? Obrigado.